a mais um Volcast. Eu, Mari Dias e Rafa Juliano aqui. Dá um oi. Tudo bom, gente? Beleza aí com vocês? Trouxemos hoje um convidado pouco conhecido, mas vocês vão conhecer um pouquinho da história dele. Tá aqui hoje Keiner Luiz. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Vamos. Vai ser bem legal hoje, hein? É isso aí, gente. Vamos que Ele vamos. é pouco conhecido, né, gente? 200 mil seguidores. Hoje o bicho vai pegar. Legal. Só pergunta polêmica. Você lembra que a gente fez o primeiro podcast? Cortar um monte de coisa. Foi aqui embaixo. Não sei se você chegou a ver. A gente fez um podcast, o seu primeiro e único. A gente fez aqui embaixo. Tomando vinho. Duas poltronas, uma mesinha no meio e tomamos uma garrafa de vinho no podcast. Foi o primeiro Volcast, mas a gente resolveu tirar do ar porque não era. Ficou pesado? Não, ficou estranho na verdade. Eu nunca tinha visto podcast, aí a gente fez um formato que não foi legal. Mas é isso aí, acho que hoje vai sair bastante história legal. E aí você pode começar contando, pra quem não conhece, sua história lá desde o começo, como começou essa parte na físio, né? Vamos lá, eu formei em 2005. Fisioterapia Não, em Santos. na Unisanto, lá em Santos. Desde que eu me formei, eu sempre gostei da área do movimento, da terapia manual. Foi que eu segui. Comecei a entrar nessa área. E desde o começo, eu tinha algumas ideias que para mim eram boas, mas nem para todo mundo era boa. Mas eu não estava nem aí. Eu ia e fazia o que tinha que ser feito, que eu acreditava. Então eu levava projeto em academia, eu levava projeto para equipe de natação, enfim. Então eu comecei assim. Se eu dependesse dos não que eu levei assim que eu me formei, eu já teria parado. Não ligava para isso. Eu acreditava na minha ideia e fui. Depois dessa parte aí, eu entrei numa equipe profissional de natação em 2007. Em 2008 eu fui contratado por uma outra equipe, foi o Corinthians, faz a natação. E fiquei por um bom tempo lá. Estou resumindo bastante, né? Em 2009 foi quando eu conheci o Rafa, que a gente fez um curso junto. 2009, né? 2009 para 2010. Curso de quê? 2009. Curso de Pilates. Curso de Pilates. Fala direito, não é só Pilates. Curso de Pilates e reabilitação. Era Pilates fisioterapêutico. Só físico que podia fazer. Foi pela D&D Pilates. Lá em São Não Paulo. sei nem se você chegou a conhecer a D&D Pilates, isso 2009, 2010. Quem dominava o Pilates? Metacorpus, D&D, acho que a Físio Pilates. Não sei se tem mais algum outro. Na parte de curso. Nessa época não tinha. D&D era muito grande. Eu lembro de uma matéria deles, não sei se você vai lembrar no jornal. D&D planeja investir 4 milhões de reais em marketing no próximo ano. Mas era bem grande. Tinha fábrica também de aparelho. Lá a gente se conheceu. Parecia que a gente já se conhecia, inclusive. Hoje acabou. A gente ficou muito amigo desde essa época. A gente olhava lá um pro outro e já dava risada. Já. A gente olhava, a gente viu uma cena, já olhava, já sabia o que era pra dar risada naquela cena. Exato. E aí desde então foi quando começou a minha história no Pilates, né? Eu tinha feito um curso, eu já tinha dado uma aula de Pilates, foi até uma das minhas primeiras aulas, foi com um grande amigo meu, que é o Joel J. Eu dei uma aula de Pilates, ele dava aula na faculdade, na Unisanto. Eu dei essa aula de Pilates para a classe dele, né? Então o Rafa sabia, ele já tinha, na época era Espaço Vida, que eu tinha dado algumas aulas, que eu tinha dado algumas palestras em faculdade, e aí, por conta disso, ele me chamou. E aí foi assim que começou a minha história aí na Pilates e na volta. E vou contar os detalhes. Eu tava infiltrado nesse curso. Porque, infiltrado assim, né? Porque quando eu decidi levar a sério esse negócio do Pilates, uma das coisas que eu fiz foi começar a fazer bastante curso. E porque eu falei, pô, eu vou tentar pegar um pouco de cada coisa, né? E aí nesse curso, eu acho que era o único no Brasil que era Pilates, fisioterapia. Eu acho que era. Eu tenho quase certeza. Aí, pô, tem que fazer isso daí também.
E já tava meio que infiltrado lá, e eu fazia uns exercícios, aí o pessoal não conseguia fazer. Aí uma vez, acho que no metrô, né, que eu te contei, tinha empresa de curso. E foi tipo assim, né, você quer dar curso lá pra mim? Quero. Tá fechado. Foi assim mesmo. Foi engraçado que no curso, ele no começo, ele falou que ele não tinha curso de Pilates. Como eu já tinha curso de Pilates, já tinha... Tava de espião mesmo, né? Eu tinha um pouco de receio se eu falasse que eu tinha, de alguém ali... Questionar? Tipo, tava vindo aqui espionar. Tava mesmo. Então, E aí, quando começou o curso, além dele fazer os exercícios certos ali, que na minha visão eram certos, ele fazia perguntas de quem já tinha algum conhecimento de Pilates. Não era quem nunca estava a primeira vez ali. E eu ficava na minha cabeça, esse cara ele já tem curso de Pilates, né? Já deve ter alguma coisa, ele falou que ele não tem. E aí foi assim, no metrô ele me contou essa história do espaço livre e tal. E foi assim mesmo. Você quer dar curso? Quero. Então beleza, então vem aqui dar curso. Eu lembro que foi assim, o primeiro curso que eu dei, eu estava no shopping, e aí ele me ligou, falou, preciso que você... Isso era no domingo. Preciso que você venha aqui dar um curso. Quando? Amanhã. Eu falei, tá bom. Eu falei, então tô indo hoje. Que era Campinas, eu estava em Santos. Eu, beleza, fui para casa, me troquei, fui para Campinas e dei o curso. Isso foi em 2010. 2009. E aí assim começou a história Essa história dentro da Volvo. E foi o primeiro curso que você deu na vida? Ou você já tinha dado curso de alguma coisa? Já tinha dado curso de terapia manual, de massagem. Já tinha dado algumas palestras. Mas curso específico de Pilates foi o primeiro. E essas ideias que você disse que tinha e que ninguém comprava, o que era? Era uma ideia de implantar fisioterapia em academia. Que a gente tinha ideia de... Na verdade, eu ainda acredito, até hoje, que essa ideia é boa. Eu ainda acredito. Porque era assim, se você quiser, pode pegar essa ideia, se der certo, você pode me falar. Paga royalties. A ideia é assim, tem o fisioterapeuta que está na academia, e aí, quando o aluno faz a matrícula, uma parte dessa matrícula, coisa pouca, assim, 5, 10 reais, vai para o fisioterapeuta, certo? Ou a mensalidade. Então, por exemplo, se a academia ele tem 500 alunos, se pegar 5 reais, dá um bom salário fixo, né? Qual que é a ideia do fisioterapeuta? Ele faz a avaliação funcional do aluno que entra na academia. Principalmente que ele tem alguma dor, não é obrigatório, mas ele vai lá e faz a avaliação. E aí, em comum acordo com o professor, se o professor da academia precisar de algum auxílio em relação eu estou com uma disfunção aqui na minha escápula e precisa de algum ajuste, alguma ajuda do fisioterapeuta, ele vai e faz esse ajuste. E, em contrapartida, ele pode oferecer o serviço dele, ou de terapia manual, ou de alguma coisa mais profunda, se a pessoa tiver alguma lesão mais grave, assim, no caso, ou até a pessoa não precisar parar de treinar, então ela está treinando, se machucou um dia, ou ela precisa de um atendimento. Ela já vai ter esse atendimento ali na própria academia. E aí, esse atendimento, o fisioterapeuta repassa uma porcentagem para a academia. Ou seja, tanto o fisioterapeuta ganha, como o aluno ganha por ter um cuidado também diferente. E a academia, todo mundo ganha. A academia ganha, o fisioterapeuta ganha, o aluno ganha. Então eu acho que essa ideia é boa ainda. Se alguém conseguir implantar... Nos boxes de CrossFit, hoje a gente já tem isso, né? Sim. Alguns né? Claro, tem. Gente, né? Os que são assim, principais, assim. Eu sei que tem uma salinha lá, e aí machucou qualquer coisa, passa com físio. E vira esse ciclo sem fim, né? De atendimento. Vai no CrossFit, machuca, vai pro físio. É um... Gostou? Você ainda tem o box de CrossFit ou não? Deixei lá em Santos. Você tinha um box de CrossFit? Fui sócio de box. Parou de treinar CrossFit? No momento eu parei, mas eu vou voltar. Esse treino é funcional. Que é ação funcional. Que é o que é feito no CrossFit. Porque assim, o CrossFit tem o levantamento de peso, tem essas coisas a mais que, como hoje eu estou fazendo mais no funcional, eu não faço isso. Mas eu gosto. A sua rotina hoje tem atendimento? Como é que ela tá? Que a gente vê, assim, a gente
gente vê Keiner, empresário, né, que fala muito sobre cursos, que trabalha muito com essa área do MIT, da área da terapia manual. Como que você divide isso? Hoje eu estou fazendo bastante atendimento online, né, tanto em grupo como individual. Tenho usado bastante meu tempo para estudar, né, para criação de cursos, e por conta também da mentoria que eu tenho. E essa mentoria eu entendi, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas eu entendi que é fundamental para o profissional da saúde que quer se aprimorar, que é uma coisa que eu estudo fora da área. E hoje é dia 18 de novembro de 2022, eu não estou atendendo, porque eu atendia em casa, eu tinha espaço em casa, como me mudei e está uma bagunça, estamos em obra em casa, então não estou atendendo presencialmente. Mas assim que estiver pronto, uma emergência, o que eu fazia é atender emergência. Então, quando eu mudei para Sorocaba, eu conheci bastante gente, tanto do CrossFit como do triatlon. Então, vai ter uma competição, vai ter alguma coisa assim. Eu ia pegar e atendia essa emergência só. Mas o atendimento online eu tenho feito bastante. Os cursos, né? Me preparando para os cursos, para as palestras, para as lives, para as aulas. Toda semana eu tenho aula da mentoria, tenho aula do curso MIT Pro ao vivo. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que ficar sempre atualizando as coisas. Então minha rotina é essa, bastante estudo, atendimento online e sempre buscando coisas novas, né? Tenho feito bastante cursos também, não só na área da educação física. Entrei agora na mentoria do Conrado Adolfo, estou sempre quando dá com o Joel J. Eu vi essa mentoria aí, fala do quê? Fala sobre vendas, negociação, enfim. Então essa parte que eu antes não fazia, não estudava, não sabia nada disso, eu vi que é muito importante. Muito importante não, é fundamental. É igual eu saber de coluna, eu tenho que saber vender, senão... Vai ser só um produto jogado, né? Eu vou ser igual a média de todo mundo. Que eu tenho ali, sou bom, mas só que as pessoas não sabem que eu sou bom. E isso de você querer voltar, né, fazer esses atendimentos, mesmo que seja de emergência, não sei o que você pensa disso, mas eu acho importante a gente não perder a prática, porque senão a parte teórica acaba se afastando muito, né? A gente perde a mão mesmo. Em relação ao atendimento de exercício, eu faço todo dia. Eu atendo todo dia. Mas o atendimento de terapia manual, eu gosto, de vez em quando, de fazer um atendimento para não perder a mão. Uma coisa que eu gosto, e assim que tiver tudo ajustado, eu volto a atender. Você é polêmico. O que você gosta mais de fazer de terapia manual? Faz ventosa? Eu fazia bastante ventosa. faz o liberação miofascial. Então, a galera critica muito Não era taping, isso, era com uma instrumental. Uso. Aquele rolinho de liberação. Então, as pessoas criticam muito algumas coisas, né? O próprio taping, a ventosa. Vamos falar do taping da ventosa. As pessoas criticam muito por não ter comprovação científica, né? Mas o que eu acho? Eu acho que você fazer ou o taping ou a ventosa é gostoso, relaxa. Quando eu aplicava com esse objetivo de relaxar. Nem, por exemplo, eu trabalhava numa equipe e eles adoravam a ventosa. Então chegava o principal atleta lá da equipe, chegava alguém, faz uma ventosa nas minhas costas. Eu ia falar, não, porque não tem comprovação científica. Ele ia falar, então vaza. Imagina o Neymar chega pra você, eu tô com uma concha aqui, você faz uma ventosa aqui, coloca um taping aqui. Aí, não tem comprovação científica. Então vaza. É assim, o que eu não posso prometer é uma coisa que não é verdade. Então eu não posso fazer uma ventosa falando que é uma cura mágica, que é uma coisa mágica, que vai sumir a dor. Não, eu tenho que falar a verdade. Isso aqui é um relaxamento, vai relaxar, vai... Igual eu colocar a mão, não é uma coisa mágica. É uma coisa que vai dar um alívio. Igual eu passar a mão, eu passar a ventosa, ou eu passar um equipamento de mobilização facial, as pessoas também ficam falando do nome. Então eu acredito muito nisso, no que a pessoa gosta. Que nem no tape, mesma coisa. O tape relaxa, tem gente que se sente bem com aquela fitinha ali. Se a pessoa
mesma coisa, eu não vou prometer uma coisa que não é verdade. Vou colocar uma tape aqui para sua lombar, vai aliviar a dor. Não vai, é mentira. Aí se eu falar assim, você gosta? Eu gosto. Então vou colocar. Mas não eu não posso prometer uma mentira, mas também não posso falar, não vou fazer, sendo que a pessoa se sente bem e gosta daquilo ali. Não. Mesma coisa, falar assim, eu vou fazer uma reza, vai adiantar? Se o cara é religioso, ele gosta, ele ajuda a melhorar a dor, ele rezar. Não tem comprovação científica, entendeu? É tipo assim, é um extremo, mas que é verdade. Então, se a pessoa se sente bem com aquela questão de fazer uma ventosa, fazer o tape, só não posso mentir para ela dizendo que é uma coisa mágica e sendo que não é. A gente está falando, só fazendo graça, porque no último podcast com o Luiz, ele falou um pouco sobre as comprovação científica, artigos, como encontrar artigos bons, e aí falamos bastante de ventosa e tape. E aí eu falei, meu tornozelo não melhora, porque eu fiz o que eu sempre fui, ele faz ventosa, tape, liberação miofascial instrumental. Mais alguma coisa. E aí, da sangria da ventosa. Fazia sangria, e a ventosa ele ainda mobilizava ela ainda às vezes. Mas se ele fizer só isso, vai só aliviar a sua dor, vai relaxar. Doía pra caramba. Eu até falei, eu ia lá morrendo de dor. Isso daí ele fazia, apertava, eu ficava com mais dor. Então, aí eu falava o seguinte, ele deixa eu com mais dor aqui, aí eu faço a comparação, depois, é melhor ficar com a dor do tornozelo do que ir pra então, lá. Aí esse caso é aquele caso que eu falo que eu não gosto. É gente que arregaça na terapia manual, faz muita força, passa o equipamento de liberação, arregaça a pele da pessoa. Chama escorpião o negócio. Um dos aparelhos, a galera coloca nome, soqueira. Ele chamava de escorpião, eu entendi. Porque eu acho que a dor era igual da picada do escorpião. Então, por exemplo, quando eu faço... Doía muito. Quando eu uso a peça de mobilização, a pessoa não sente nada. Não sente dor, ela sente... Então, por que eu uso? Eu uso para economizar a minha mão. Então, eu uso para não cansar a minha mão. Então, é como se eu estivesse passando a mão, eu passo a peça. Então, ao invés de eu apertar o ponto com a minha mão e cansar meu dedo, eu faço com a peça. Mas só que a terapia manual tem muitas formas. Eu não gosto de fazer uma terapia manual que a pessoa sai com mais dor. Eu gosto de fazer uma terapia manual que a pessoa sai relaxada. E tá tudo bem se as pessoas fazem outra técnica e funciona. Só que a técnica que eu uso, eu não coloco força, eu coloco jeito e uso as técnicas que eu acho que funciona. E funciona. Só que ele queria entrar na polêmica mesmo, tá? Ele voltou do almoço cutucado, com a dor do pé dele. Preciso almoçar. Não almoçou, no caso. Kenner, conta um pouquinho sobre o que essa área do Pilates, né, desde o começo até agora, o que ela te trouxe, assim, de realização, de profissional? Quando que você entrou mesmo no Pilates? Eu não lembro. 2009. Foi assim, eu fiz um curso de solo. Como é que eu entrei no Pilates? Eu atendi a galera da natação, lá em Santos. Você sempre gostou dessa coisa de natação, né? Sempre. Você fazia natação? Fazia. Você chegou a competir? Eu não cheguei a ser atleta profissional, fui atleta amador. Eu competi as competições amadoras. Então, em 2009 eu fiz um curso de solo. Eu fiz um curso sábado e domingo. Na segunda, eu fui numa academia perguntar se eu podia alugar o espaço da academia para eu atender os atletas que já faziam comigo. E aí é uma coisa que eu vejo muito nas pessoas. As pessoas fazem um curso e esperam ficar bom para começar. Eu não, eu fiz o curso e já vou aprender, vou sair atendendo, vou sair aprendendo. E quando eu cheguei nessa academia, eu falei assim, eu queria ir dar uma aula de Pilates. Você faz Pilates? Eu falei, não, eu fiz o curso ontem. Sim, eu fiz o curso ontem. Eu quero um espaço aqui para eu atender a galera que eu já atendo, só que eu vou entrar com Pilates com ele. Então, a gente está precisando de professor de Pilates aqui, o nosso professor da tarde vai sair. Você não quer pegar? Aí eu fiquei pensando, falei, não, mas eu fiz o curso ontem. Mas... Danado. Eu falei, então tá, vambora. E assim, na verdade, quando eu entrei nessa parte, eu atendia a domicílio. E atendia na minha casa.
o valor que eu ia receber para dar essa aula não valeria a pena. Eu deixar de atender, na época, sei lá, 70, 80 reais, para ganhar 12 reais a hora. Mas só que eu pensei assim, eu não vou vir aqui para ganhar dinheiro. Eu vim aqui para aprender. Eu falei, beleza, aceito. Aí eu peguei o horário da tarde, que estava vazio, tinha 3, 4 alunos só. E aí encheu. Aí o horário da noite, a professora saiu, ou o professor, não lembro, saiu. Aí a menina, você não quer pegar o horário da noite? A galera da tarde está gostando de você. Eu falei, tá bom. Mesma coisa, tinha ali 5, 6 alunos. Quando eu parei de dar aula, tinha 20. Estava cheia a sala. Foi assim que eu comecei no Pilates. Então o que você falou assim, o que lhe trouxe? Hoje, tudo. Das realizações dos meus sonhos. Então eu tinha um sonho de dar curso. Eu tinha um sonho de viajar para dar curso. Eu fiz isso com o Pilates. Eu tinha o sonho de viajar para fora do Brasil para dar um curso. Eu fiz isso através do Pilates, enfim. Tinha o sonho de ir para a Europa dar curso. Aí eu fui para a Europa, Portugal, por 2 vezes dar o curso, que é o meu curso MIT. Mas obviamente que o Pilates ele faz parte disso. Então hoje eu acredito que o Pilates, como base, ele trouxe tudo. Agradece ele, tá ali, ó. O Joseph aí que... Obrigado, Joe. Jojo. Pilates transforma a vida, né? A gente tá recebendo várias pessoas aqui e os relatos são muito legais, né? Quando eu vejo alguém que fala assim que Pilates não dá dinheiro, eu fico muito preocupada. Porque não é o Pilates, nunca é a coisa, né, que traz, que a gente faz dinheiro, né, Rafa? Falou no último podcast que a gente não ganha dinheiro, a gente faz, né? Nunca é o Pilates, nunca é a coisa, são os alunos. E a gente estava comentando também no último podcast sobre a mudança que a gente está vendo nos alunos, né? De preguiça, ou de falta de buscar conteúdo, falta de buscar estudo. O que você, na sua visão, você tem visto isso também? Vejo bastante. Falou, concordo, quem ganha dinheiro é mendigo e criança. A gente tem que fazer o político. A gente tem que ir atrás do nosso dinheiro, né? E uma coisa que eu falo bastante é para que a gente não fique acomodado, por mais que a gente acredite que a gente esteja bem. Porque a gente sempre pode avançar um degrau, né? Sempre pode avançar um degrau. Isso que você falou acontece muito. Eu acho que as pessoas querem muito de mão beijada, e mesmo tendo de mão beijada, elas têm muita preguiça de pensar. Elas querem que você entregue as coisas de mão beijada, a gente entrega, aí eu vejo que faço muito isso, os meus cursos entregam. Obviamente que não é todo mundo, mas talvez seja a maioria. Elas querem a coisa ali, e se você entrega, mesmo assim elas não entendem. Então, vou dar um exemplo. Eu falo muito assim, olha, a gente não pode focar nisso aqui. A gente não pode focar nisso, a gente tem que focar nisso. Aí a pessoa vai me perguntar sobre isso. Eu acabo de falar, galera, é o seguinte, a gente tem que avaliar a função do joelho, porque condromalácia ou alguma outra tendinite. A tendinite não é nós que vamos tratar a tendinite, a gente vai tratar as consequências do que está causando a tendinite. Então, por exemplo, um bloqueio na articulação, uma falta de mobilidade, a gente não vai tratar a tendinite, porque a tendinite ela vai ou com remédio ou o próprio corpo melhora. A gente tem que tratar o que está causando a tendinite. Beleza, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida tenho? O que eu faço com tendinite no ombro? Mas eu acabei de falar que não é a tendinite, é o que está causando a tendinite. Então eu vejo muito isso, as pessoas, elas acho que isso é um pouco de preguiça de raciocinar, um pouco de preguiça de querer pensar. E as pessoas que não têm a preguiça, eu acho que são as pessoas que se destacam. Uma coisa que é importante, que a gente vê bastante isso, é assim, a gente vai fazer um lançamento, tem 10 mil inscritos. Dos 10 mil, o cara vai lá, se inscreve, coloca o nome, o e-mail, dá o enter. Ou seja, ele se interessou. Assiste 3 mil aulas. Ué, e o restante?
Óbvio que tem gente ali curiosa. Saísse, sei lá, metade, uns 3, 4 mil. Aí tá. Aí na primeira aula, 4 mil assistem. Na segunda aula, 3 mil. Na terceira aula, 1.500. A galera desiste sem antes tentar. Então eu vejo que muita gente também desiste antes. E normalmente o que a gente fala, não o sucesso, mas as realizações estão no próximo passo. Desce o próximo passo, ela conseguiria uma realização. Seja aumentar o estúdio, seja aumentar o salário. Está no próximo passo, só que ela desiste antes. Ok, quando que você se lembra de ter começado a pensar dessa forma? Tipo, a gente chama de mindset, né? Essa coisa de uma mudança assim, de mentalidade mais para esse perfil que você está falando. Você acha que teve algum momento que foi mais importante que você virou a chave? Alguma situação que aconteceu? Eu acredito... Porque assim, hoje está muito claro que você acredita e que você acha que as pessoas deveriam fazer e que para ter sucesso precisa seguir um determinado caminho. Hoje é claro. Quando que isso se tornou claro? Vamos lá. Em relação à parte técnica, de pensar desse jeito. Eu acredito que eu tive sorte de conhecer pessoas que pensavam assim na faculdade. Porque isso era muito difícil. Isso foi em 2003. Em 2003 não era assim. Então eu tive sorte, um cara chamado Daniel Barreto, de conhecer ele. Porque ele é um cara diferente, né? E eu falava, caramba, esse jeito aqui é diferente do que eu vejo na faculdade e do que eu vejo nos atendimentos. Então ele tinha um pouquinho desse pensamento. Isso falando da parte técnica, né? Mas quando eu comecei a pensar diferente, foi assim, ó. Eu sempre andei muito com o Joel Jorge. Ele era físico? Não, ele é professor de educação física. E teve um dia que a gente estava no aeroporto e falei assim, caramba, Deus, por que tu lê tanto? Por que tu lê tanto coisa que não é da tua? Porque antes eu acreditava que eu só tinha que ler coisa da minha área. Não vou ficar lendo um livro do Napoleão Hill se eu posso ler um artigo de coluna. Aí ele falou, não, cara, para você se desenvolver como pessoa e profissionalmente, você tem que ler coisas que não são da sua área. Foi quando eu comecei. Eu lembro que ele estava, a data deve ter sido em 2014. Foi em 2014, não lembro. Foi em 2014, acho que a gente estava indo para Florianópolis. E ele estava indo palestrar. Para quem não sabe, o Joel J palestrou em vários eventos da VOL, hein? E quando ele dava palestra, cara, tinha 15 pessoas. Quando era muito. 8 pessoas numa sala pequenininha. Mas ele sempre foi muito resiliente. Pois é, ontem ele deu palestra para 4.500. Aonde foi? Rio de Janeiro. Nossa. Então, foi assim. Foi quando eu fiz isso e eu comecei a ler. Só fazendo um corte sobre leitura. Também estava com o Joel, acho que não sei se você estava no evento do Fire, da Hotmart. Na BH, a gente saiu para almoçar. E, por coincidência, tinha várias banquinhas com livros à venda por um preço muito barato. E o Joel logo de cara já focou naquilo de pegar para ver os livros, que ele gosta pra caramba de ler. E ele falou uma coisa que eu lembro claramente até hoje, talvez não seja exatamente essas palavras, mas ele falou assim, pô, eu gosto muito de livro e compro muito livro, porque às vezes com um livro de R$30 você tem um insight que vai mudar a tua vida assim, para sempre. Um insight que talvez um livro de R$30 te deu. Então, foi isso que aconteceu. Aí, completando, e um desses livros que eu comprei foi Os Segredos da Mente Milionária, do Tim Harvey. E aí, por eu ter comprado esse livro, apareceu na internet assim, que ia ter um evento deste cara. E esse cara ia vir pro Brasil. E aí eu fui no evento dele. Eu lembro que na época, em 2015, eu paguei, sei lá, uns R$3.000. Que era muito. Isso há 7 anos atrás. Fiz lá, paguei 3 mil com hotel.
Uns 4 mil reais que eu gastei. E esses 4 mil reais foi quando eu tive de criar o Meet. Porque eu já fazia ali uma coisa ou outra, mas aí ele falou assim, você precisa ter um método teu. Uma forma que você pegue as coisas que você faz, do jeito que você faz, e ensina as pessoas a fazerem do jeito que você faz. E já estava isso na minha cabeça, mas nunca era desse jeito, com essa clareza. Quando ele falou isso, eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Foi quando eu criei o Meet. Foi quando me trouxe tudo que Você tem hoje, eu tenho hoje. E é o que eu falo para as pessoas. Quando ela faz um investimento, ela tem que pensar no próximo passo. Ela tem que curtir aquilo que ela está fazendo, mas pensar no próximo, para que eu vou investir nisso? O que esse cara que está fazendo já trouxe de resultado? E aí é 3 perguntas que você tem que fazer. Quando você vai fazer um curso, uma mentoria, a primeira é se você precisa daquilo, ou seja, será que eu tenho esse conhecimento? Não, não tenho. A segunda é, eu confio nessa pessoa que está promovendo essa mentoria, esse evento, esse curso, enfim. E a terceira, essa pessoa, ela tem congruência no que ela faz com o que ela fala? Se você responder sim para as 3 perguntas, você tem que investir. Mesmo que seja bastante, porque isso vai te dar retorno, sem dúvida nenhuma. Você está desde 2015 com essa chave. Mas fala detalhes aí do Meet aí. Como foi a lapidação? Na lapidação a gente fez junto, né? Eu com o Rafa lá na casa dele. Na casa dele a gente começou a criar. Foi um dia à noite? Eu não lembro agora. Você fez o que? Você fez esse curso aí mais avançado, e aí quanto tempo depois você começou a pôr a massa? Foi um pouco tempo, né? A gente criou o curso. Coisa rápida. A gente sentou, eu e o Rafa, a gente começou a gente tem que fazer. Fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente colocou no papel. As coisas que eu fazia, tem que ter pilar, tem que ter alguns pilares, tem que ter alguns. A gente montou ele inteiro, fez. Uma das coisas que eu lembro é que quando o Kenner colocou, me passou um rascunho. E um valor, que eu acho que era uns 500 ou 600 reais. Eu comecei a olhar e falei, cara, isso daqui é muito bom. Eu acho que o pessoal vai pagar 1.600 nisso daqui. E aí a gente colocou por 1.600. Pagaram. Teve muita turma presencial, né? Mas sem dúvida. Aí depois a gente foi pro online. Que também não foi antes da pandemia, já tinha. Ah, não, sim. Pro online faz a pandemia. O online ao vivo foi na pandemia. Foi mesmo, porque foi quando eu te conheci, 2019. Você estava fazendo uma gravação, acho que era lançamento, provavelmente. Eu acho que foi. É que aquela vez que foi no seu estúdio, não sei se era dos 3 anos, não. Você tava, não, era um Meet normal, eu acho. Não, você estava dando um curso presencial lá, era o Meet. Aí depois, acho que foi no dia seguinte, você aproveitou que você estava aqui e foi gravar lá no Estúdio Vol. Era um lançamento. Aí era de online. Você estava fazendo uma live, era online. Provavelmente era 2019, provavelmente era algum lançamento. É. E eu acho que deu mais de 2.000 alunos online. Eu lembro disso. Total, eu lembro que eu tinha ficado bem chocada. Eu falei, caramba, é muita gente. É porque... Não, acho que nossa, deu mais. Que era por aquele aplicativo, como é que era o nome? Era o... Não era Zoom, era... Como que era? Webinar Jam. Webinar Jam, é isso mesmo? Era daí? Não, online e ao vivo era uma porrada de gente. Umas 5 mil pra cima, assim. Agora que compraram e fizeram um curso, eu acho que mais de 2.000. E aí, falando disso, né, desse número volumoso de pessoas assistindo você falar ao mesmo tempo, a gente sabe que na pandemia teve esse boom de Instagram e era live que você não parava mais de ver, tanto que lotava, né, o seu Instagram, assim, você via, só tinha gente fazendo live. Eu vi que as suas tinham um volume muito grande de pessoas. Agora, você acha que tá igual ou caiu muito? E por quê? Porque caiu, eu não sei, eu sei que caiu. Talvez as pessoas também já cansaram o saco de ficar vendo live. Mas só que
A Marcela deu uma teoria para isso. Marcela Contusi. Primeiro, tava todo mundo em casa. Então tava todo mundo... Sim. Hoje eu divido com... Tava todo mundo mexendo no celular o dia todo. Sim. Nem agora que a gente tá trabalhando, teoricamente. Não dá pra ficar mexendo no celular. O pessoal tá no escritório. Tava todo mundo em casa. Tinha mais tempo de gente mexer. Com isso, você tem uma audiência gigante. Você tem, sei lá, 10 milhões de pessoas dividido entre 100 profissionais. Só que todo mundo virou profissional. Todo mundo começou a fazer live. Aí de 100 passou a ter 1000. E de espectadores que tinha 10 milhões passou a ter 1 milhão. Entendeu? E aí com isso foi diminuindo tudo. Ou seja, a competição da audiência está muito grande. E uma outra coisa que eu vejo também, que isso pode ser uma crença minha, porque o que eu vejo? Como isso cresceu bastante, não só pessoas boas fazem, pessoas ruins fazem. Sim. E aí eu vejo muita promessa, e aí a pessoa assiste aquilo, e ela fala, isso aqui não é... Ou seja, ela fica descrente de live. Por mais que seja uma pessoa boa que está fazendo a live lá, ela acaba que não assiste, né? Óbvio que a gente vê alguns players aí fazendo live com 15, 10 mil pessoas, mas elas pegam todo, né? O Brasil inteiro. Já como a gente pega nichado, já é um pouco mais difícil. Mas eu vejo muito isso também. Eu vejo assim, lote, vou dar um exemplo da fisioterapia. Eu vejo muito a fisioterapia e educação física. Lote o seu estúdio, a sua clínica, ganhe não sei quanto. Você vai ver a pessoa... É óbvio, você olha, você vê que não tem como ela ter uma clínica que fature 20 mil reais, sendo que ela promete ganhar 20 mil reais. Ou alguém fala assim, eu vou te ensinar redes sociais. Eu vou lá, olho o Instagram do cara, tem 12 mil seguidores, que ele tá, e tem 475 posts. Um cara com 400 posts, com 12 mil seguidores, quer ensinar alguém a mexer no Instagram. Você olha a metade, tem nome Mohamed, né? Entendeu? Então, aí eu acho que isso também atrapalha. Porque acaba generalizando. A pessoa olha e fala, mais um aí que tá fazendo as coisas que não funcionam. Então isso também acontece muito, e às vezes as pessoas acreditam muito nessas promessas de pessoas que é aquilo. Não acredite em pessoas que nunca, não confie nas pessoas que ainda não construíram uma coisa. Então, por exemplo, a pessoa falar sobre Instagram e redes sociais, ela tem que ter tido um resultado em cima de Instagram e redes sociais. Para ela vender um produto sobre isso, para ela vender um produto sobre alguma coisa, ela tem que ter tido resultado naquilo, né? Então eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem sobre a minha mentoria, por exemplo. Tem alguns assuntos, por exemplo, gestão de estúdio. Eu não vou falar sobre gestão, porque eu não entendo de gestão de estúdio. Então, hoje, graças a Deus, graças aos meus contatos, eu consigo pegar alguém muito bom de gestão de estúdio e falar, fala sobre gestão. Eu consigo pegar alguém muito bom de comunicação, que eu gosto, eu estudo muito dessa parte. Igual na minha primeira turma, eu trouxe a Raquel Polito, que é escritora internacional, para falar sobre oratória. E trouxe outras pessoas. Nessa agora, eu vou trazer o Joel J para falar. Então, o que eu vejo? Muita promessa que não existe. E as pessoas ficam descrentes. Então, talvez isso tenha contribuído um pouco para a audiência. Aí. Ok, e a gente está falando de coisa ruim, teoricamente. A gente aproveita mal ou não é boa e vende uma ilusão. Mas agora falando sobre o lado bom da rede social, o lado bom do Instagram. Hoje você se considera um especialista no Instagram, certo? O que você poderia dizer das pessoas que têm sucesso no Instagram, das que não têm? Você consegue identificar algum padrão, alguma coisa do tipo, percebo isso, isso e aquilo. Se eu tivesse que dar um conselho em poucos minutos para alguém sobre isso, eu falaria tal coisa. Tem alguns conselhos importantes. Bom, a primeira coisa que a pessoa precisa entender
que ela quer. Por exemplo, o que eu quero com a minha criação de conteúdo. Tem gente que fala que não precisa criar conteúdo criando conteúdo. Ah, não precisa criar conteúdo, precisa criar conteúdo. Ele está criando conteúdo dizendo que não precisa criar conteúdo. Ou seja, eu acredito que o conteúdo ele precisa ser feito. Mas só que ele é o básico. É igual a gente falar, tem que ser um bom profissional. É o básico. É o mínimo. O mínimo é você criar um conteúdo que ajude as pessoas. Então a primeira coisa, o primeiro conselho é você precisa criar conteúdo com o objetivo de ajudar as pessoas. E com esse objetivo você vai atrair as pessoas para o seu Instagram e obviamente o seu negócio. E aí tem algumas coisas que é importante saber. Uma, as pessoas gostam muito de entretenimento. Então o que eu posso fazer? Eu uso muito isso. Ele fala assim, você tem que usar a isca do entretenimento para atrair as pessoas e entregar conteúdo para que elas aprendam com você. Então você usa a isca do entretenimento. Por exemplo, você coloca ali uma coisa engraçada, mas que nessa coisa engraçada você passa uma informação. Muitas pessoas vão clicar no seu conteúdo. Tipo aquelas dancinhas. Exato. Malucona. Aí você fala, essa dancinha aqui é pra quem tem dor de joelho. Exatamente. E aí vai ter uma galera com dor no joelho, vai rachar o Exatamente. Vai se conectar com aquilo e vai entender que aí tem uma informação. Mas séria. quais são as crenças do pessoal que fala que não consegue? Quais são as dificuldades? A pessoa fala, não consigo. Não é que não consegue, fala que não tem tempo para criar conteúdo. Esse é o principal problema, não tem tempo. Exato, mas só que não é tempo, é ferramenta. Criatividade, o pessoal me fala assim, não tem criatividade. Fala, mas é porque não faz. Ela não faz, obviamente que se ela não faz, porque uma pessoa perguntou, mas como é que você consegue pensar nesse assunto? Que nem outro dia eu postei lá o cara dançando, coloquei em cada pulo dele e colocava um nome diferente. No pulo e no final lá um exercício daquele cara que está dançando, cabeludinho. Como é que você pensa isso? Olhando. Exato. Eu penso olhando. Outro dia eu vi um post do Tiririca fazendo um negócio, eu fui e copiei para minha área. Então você precisa olhar, porque não, na verdade eu falo muito sobre isso, não é criatividade, é combinatividade. Você combina uma coisa com aquilo que você faz. Não era o Chacrinha que falava que nada se cria, tudo se copia? Exatamente. Mas ué. É se combinar. E o que falta também? As pessoas pararem de achar que o que elas sabem, o que elas vão fazer é óbvio. É óbvio para ela. Então, para a gente aqui, que é da fisioterapia, da educação física, eu fazer, eu sempre dou o exemplo, 3 alongamentos para o meu punho, se eu faço isso aqui, ó, isso e isso, puta, é muito básico, mas Bomba. Porque, por exemplo, Rivas. o Rivas lá não é básico para ele. Se eu ensinar 3 exercícios para o tornozelo, que para nós é básico, ele vai gostar, ele vai clicar, ele vai salvar, ele vai mandar para um amigo dele que joga bola. Seu conteúdo hoje é pro público final ou é pro... Os dois. Eu uso os dois. Por que eu uso os dois? Uma porque hoje eu dou aula online. Outra porque o público final, vou dar um exemplo, sei lá, a Dona Maria, ela vai lá e marca a fisioterapeuta dela. Acontece muito isso. Inclusive, uma das vezes, e eu sempre falo assim, que você pode salvar uma vida. Quando eu falo isso não é da boca para fora, porque já aconteceu comigo. Uma mensagem que recebi, uma mulher falou assim, você salvou minha vida. Eu falei, achei que era daquele jeito, né? Tava com uma dor no ombro. Eu fiz um exercício que você ensinou e salvou minha vida. Ela falou, não. Eu estava pensando em tirar minha vida porque eu tinha dor. E de tanto que eu sentia dor, eu pensava em me matar. E aí ela marcou a fisioterapeuta dela, porque eu escutava você falando que tinha que fazer exercício, Eu procurei uma pessoa, marquei ela e fui nela, e hoje eu ando de trilha, e ando de bicicleta na trilha, faço trilha. Então um dos objetivos também é esse, a pessoa vai lá e marca algum profissional de confiança dela, e essas pessoas de repente acabam fazendo um curso comigo, ou essa pessoa vem e acaba sendo atendida por mim.
uso... Acaba atingindo da mesma forma, né, os dois. Exato. Vocês até podem falar, eu ia falar sobre criação de post e criatividade. Vocês não estão vendo aqui, né, mas aqui nos bastidores tem o Rivaldo, chama de Rivas, que parece o Rivaldo, o jogador da jogar na seleção. E o Rivas vai lembrar que eu fiquei 5 anos sem fazer nenhum conteúdo. Aí faz uns 2 meses eu acho que a gente está fazendo. Né? E os primeiros conteúdos a gente falou assim, cara, quando a gente for começar, vamos ter 1 mês já de conteúdo, porque a gente vai começar, vamos fazer direito e vai ter conteúdo sobrando. Eu acho que demorou 1 mês, mais ou menos, para conseguir ter 1 mês de conteúdo. A questão da criatividade. Quero chegar. Hoje, o que eu vejo? Às vezes eu estou lá em casa, de manhã ou à tarde, escrevo no celular um negócio, e já mando para ele, em questão de 15 minutos, uns 6 posts já. Tá? Tipo, ó, tem 6 aqui já para você fazer. Então... Manda pra mim também, viu? Eu acho que às vezes eu mando pra você então, alguns, ele né? manda pra mim também. Mas eu penso assim, essa questão da criatividade, é o que você falou. Eu acho que se você realmente está muito fora, parece ser muito difícil. Mas depois que você está ali dentro, as coisas vão fluindo, né? Vai acontecendo assim. Até falei com um cara, o Lucas, da Copify, depois vocês podem seguir. Tem acho que 1 milhão já de seguidores. E o curso que ele vende é justamente sobre criação de post. Eu falei para ele, cara, quantas pessoas você tem na tua equipe de curadoria? Ele não entendeu a pergunta, ele colocou um monte de interrogação. Não, quantas pessoas criam conteúdo para você? Ele falou, ninguém. Eu falei, não, é possível, você tem 3, 4 conteúdos por dia. Ele falou, não, eu e minha esposa. Ah, não é possível. Eu falei, porque eu estou 1 mês aqui para fazer post para 30 dias. Aí ele falou, cara, você tem o mesmo problema que todo mundo tem. Essa dificuldade para fazer a criação. Não, a dificuldade para fazer a criação do post. E... Então é isso. Como que é para vocês, assim? Você tem, tipo, post assim, de reserva, assim, essas coisas? Assim? Hoje eu consigo repetir muito post. Então, por exemplo, nessa fase que eu tô, eu fazia muitos vídeos eu fazia em casa. Então, hoje eu não consigo fazer vídeo em casa. Uma porque eu vou fazer um vídeo, tem um cara martelando, e tem um cara... e um outro gritando. Não tem como fazer vídeo em casa. Não tem como. Você podia chamar esses caras, olha, vou dar ideia pra você. Fazer um vídeo viralizar, os pedreiros fazendo agachamento. Agachamento não, Meet. Do nada, assim, eles estão lá fazendo tal. Se você é pedreiro, faz os exercícios. Hora do agachamento. Aí vem a musiquinha, aí vem todos eles se juntando ali, fazendo agachamento. Cara, ia viralizar isso daí, velho. Nossa, ia viralizar. Esse aí é um problema, né? Às vezes a gente acha que vai viralizar e o pior post da sua vida, assim, sabe? Você fala, nossa, que post ruim, 30 curtidas. E isso aí eu acho que as pessoas demoram muito pra fazer conteúdo também, por causa disso, né? Elas querem criar o melhor conteúdo e nunca acham que tá bom o suficiente. Mas quanto mais você tenta, mais você vê o que funciona. E se você for lá buscar, o Kenner vai ter um monte de post ruim, eu tenho um monte de post ruim, a Thalissa você tem, todo mundo tem. E tem uma coisa que eu falei até acho que num dos últimos podcasts. Quando você pega teu feed pra abrir, você segue quantas pessoas? 1.000 pouco. É óbvio que não vai aparecer no teu feed essas pessoas, vai aparecer 20, um pouco mais, 30. Ou seja, de 1.000 aparece 30. Quais são esses 30 que aparecem? Geralmente são os que se destacaram. Aí você fica assim, porra, fulano tem tantos seguidores e deu tanto. Sim, ele conseguiu fazer um post assim. Aí você vai lá, o que acontece? Efeito de comparação. E eu acho que nesse caso a mulher talvez seja um pouco mais insegura, né? De fazer a exposição, e aí faz a exposição da imagem dela, etc. Não deu a quantidade que eu queria. O que isso causa? Causa um trauma. Mesmo que não seja um trauma grave, seja um micro trauma na pessoa, mesmo que seja inconsciente, mesmo que você nem admita isso. Que vai gerando uma coisa complexa, porque aí você tem um pouco de medo, aí que você pega. Você não faz. É igual quando você tem medo, tem medo de levantar o ombro, aí você não levanta o ombro. Aí se você não mexe o ombro, o que acontece? Piora a dor. Só que você tem medo de mexer, por quê? Porque vai dar dor. Entenderam? Esse negócio. Esse negócio exatamente. Você falou, eu tenho post, hoje eu repito muito post. Quando eu falo, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, eu pego e faço uma coisa bem simples, bem básica. Tanto que um dos posts que mais tiveram visualização no meu Instagram
Foi um post assim. Do punho? Não, foi do quadril. Eu falava, você tem que fazer um post hoje, não fiz nenhum. Mas eu queria fazer um de quadril, eu tinha, não sei se eu ia fazer uma live de quadril. Isso agora. Eu falei, vou fazer uma aqui que eu salvo muito vídeo, né? Salvo, vou dar essa dica pra galera, eu salvo muito vídeo. Eu falei, vou fazer aquele ali que eu salvei, fazer uns 2 dias. Eu fui lá e fiz. Eu acho que eu demorei entre fazer o vídeo, editar o vídeo e postar 10 minutos. Fiz, editei e postei 10 minutos. Talvez não tenha sido isso. Foi um dos vídeos que mais sempre deu assim no Instagram. O que você fazia? Eu mexo o quadrinho de um lado pro outro, faço assim o quadrinho e ponho mais setinhas ali na edição do vídeo, deu. Inclusive, eu fiz isso com a galera. Eu dei um curso agora, presencial, e um dos temas era Instagram. E eu falei pra eles, a gente vai fazer um vídeo aqui agora. E eu olhei os vídeos da galera, quase todos eu olhei, foi um dos melhores vídeos do Instagram deles. Por exemplo, teve uma das alunas, a Rafaela. Os vídeos dela assim, 100, 300 visualizações, 400, 500, eles têm 4.000. Comentários, 30 comentários, 2 comentários, 3, esse tem 40. Aí nos outros das outras pessoas, tipo assim, esse vídeo vai ter pum! Aí o que acontece? Qual o erro da pessoa? Eu até questionei eles, falei, por que se esse vídeo foi bom, vocês ainda não modelaram esse vídeo? Por que vocês não repetiram esse vídeo? Não repetiu o mesmo vídeo, o mesmo exercício, do mesmo jeito, mas o mesmo modelo. É mesmo, né? Ou seja, elas não sabiam que poderia modelar, o que eu já fiz várias vezes e dá certo. E depois, daqui a 3 meses, repetir o mesmo vídeo. Mas assim, dentro da estratégia de conteúdo é importante entregar também conteúdo de valor, né? Porque realmente tem alguns, às vezes a gente também faz, coloca umas frases assim, aí, nossa, um monte de curtida. Mas, na minha opinião, não é um conteúdo de tão valoroso assim. Tem que ter também alguns um pouco mais densos, profundos. Tem que ter conteúdo que ensina, tem que ter conteúdo de crescimento, de conexão. Agora, a pessoa quer fazer um conteúdo, um perfil só profissional, não vai postar nada dela. Hoje a gente não quer saber disso, né? A gente quer ver a vida, eu quero saber o que o Keiner come de manhã, no almoço e na janta. Eu acho que a gente tem que ter o conteúdo de conexão, que é esse tipo de conteúdo. A gente tem o conteúdo de objeção, que é falando que a gente vende, que eu não posso também não vender, não falar nada do produto que eu tenho. Então eu tenho que falar do meu estúdio, tenho que falar que eu tenho... Sabe qual é o problema? Que esse post ele vai ter pouquíssimas curtidas. Aí a pessoa, não, vai ter pouca curtida. Tem que ter, pô. Tem que fazer. Vai ter 3 curtidas? Beleza, pode ser 1 venda. 2 vendas. Vai ter 18 curtidas? Vai ser 5 vendas. Então tem que ter. Tem que ter também o conteúdo que você, de repente, emocione, eu faço a pessoa dar uma risada. Eu só não posso achar que eu sou o Whindersson Nunes. Porque eu vejo muito isso. A galera exagera um pouco. Porque assim, o que acontece? Esse tipo de conteúdo, obviamente que ele vai ter mais engajamento, vai ter mais curtida, mais visualização. Mas a galera acha que é o Whindersson Nunes e fica só fazendo esse conteúdo. E a hora que ela posta um conteúdo, igual ele falou, mais profundo, não. A pessoa não para ver. Ela assim, lá vem mais uma piadinha. Então eu tenho que tomar cuidado também para não exagerar nas piadinhas. Eu achar que é só conteúdo de piadinha. Todo piadinha. Para que o cara quer colocar um conteúdo ali mais profundo, mas é piada, vou seguir. Então só tem que tomar cuidado com isso. E voltando, né, naquela parte de sonhos, tudo que você já conquistou até agora, beleza, você já deu curso fora, já viajou pra dar curso, deu curso, e agora, o que vem depois? Pode falar? Filho. Teve uma que eu conquistei agora. Pois é. O cara engasgou. Tem também. Essa é uma coisa que eu tô conquistando ainda, conquistei agora, que foi a minha casa, né? É sua.
E aí, nessa casa, eu estou montando um lugar que vai ser o meu espaço, que vai ter lá um reformer. Reformer Torre da Metalife. A Metalife, se liga, hein? Vai ter um reformer Torre. Metalife vai patrocinar? Hashtag Patrocinar. patrocínio. Hashtag patrocina, vai ter um reformer Torre lá em casa. Torre, né? Não quer mais nada. Tem que ser Quer mais o quê? Óbvio. Tá bom, reformer Tá Torre. bom? E... eu ainda tenho bastante sonhos, assim. Um deles estou realizando agora, mas sonhos profissionais. Agora com a mentoria. Vou falar alto, tá? Ter 1000 mentorados. Tem quantos hoje? Hoje entraram 40 para minha turma. Uai, tá indo bem. De 10 foi para 40. Exponencial. Exponencial. Agora de Você 40 começou foi quando? Pra 120. Começou no esse ano. encontro. Não, comecei Antes? em abril. A primeira turma foi em abril. Foi em março. Março para abril, foi até outubro. Agora a gente começou em novembro. A gente começou esse mês. Já temos resultado, já estamos tendo resultado. A gente vai dar, acho que é abril, não sei a conta agora. Mas acho que é abril ou maio, porque tem uma paradinha no Natal e Ano Novo. E a próxima eu quero 100, talvez. Compra 10% da Vol. Falando nisso, como que rolou essa negociação aí? Você falou assim, vou montar um curso, quero entrar. Não, foi em 2013, depois que eles passaram, acho que o pior momento da vida deles, do Rafael e do Henrique. Não sei se da vida, né? Que a vida é muito forte. Apesar que eu posso ter que trazer na memória, mas profissional acho que foi. Foi o pior, né? O pior momento profissional da Espaço Vida, da Vol, foi quando eles se associaram a uma pessoa que, enfim, Chamada de D. Que deu golpe. deu golpe. E aí, aquele momento de silêncio que eu falo. Pois é, e aí eu falei, vou entrar. Porque assim, e aí já é uma dica para quem trabalha em estúdio. Desde o começo eu nunca me sentia como um funcionário. Eu sempre me sentia como fazendo parte da empresa. Eu fazia coisas que não tinha que fazer. Por exemplo, eu fazia escala de aluno. Lembra? Olha, eu fiz a escala aqui para vocês. Aí eu ligava para a cidade para ver qual tinha hotel mais barato. Eu fazia tipo, hoje o Thomas, ou não sei o quê. Eu fazia um monte de coisa. Isso que eu era instrutor. Eu dava curso só. Então eu fazia um monte de coisa que nem era para fazer. Enfim. Fazer mais que obrigação. Tem gente que não vai concordar com isso. Por quê? Não, vou explicar. Mas o Sobral, eu concordo com o que você falou, mas o Sobral fez uma declaração há muito tempo atrás no Instagram. Teve uma galera do próprio nicho dele, da galera que segue ele, que não concordou com o seguinte. Cobre um valor e entregue muito mais do que você cobrou. Tipo assim, esse é o ponto. E aí no final ele colocou, mas vocês não estão preparados para ter essa conversa. Tipo, uma provocação. Uma galera falou, não acho justo isso, eu tenho que cobrar o valor que eu mereço e tal. Claro, você tem que cobrar o valor que você merece. Você de repente chegar num certo ponto, você pode fazer isso. O que ele quis dizer, na minha opinião, é o seguinte: é isso que você fez, supere as expectativas. A gente não vai acreditar, a gente não vai concordar. Mas, por exemplo, se você é só um funcionário, só com suas poucas coisas, mas não é por isso que estou falando entre aspas, faça mais do que você é solicitado para fazer. Aí eu falo, mas aí o cara vai me explorar às minhas custas e eu vou merecer ganhar muito mais. Cara, eu não vou desmerecer essa tua linha de pensamento, mas, de verdade, se você quer a gente fala, ser alguém na vida e se destacar, pelo menos fazer isso por um bom tempo e começar assim, eu acho que é essencial. Por exemplo, fazer aquilo que eu fiz mais do que me pediram. Então o cara vai me explorar. Não, cara, não é isso. Não. E o Sobral, um cara que tem, sei lá quantos centenas de milhares de alunos e cobra R$2.000 por ano de cada um. E ele tem um produto que é recorrente, ou seja, todo ano tem milhares de pessoas pagando R$2.000 por ano.
R$2.000 é pouco, mas faz R$2.000 vezes 10 mil pessoas, todo ano pagando, pegando a tua conta, é uma grana absurda. Se um cara que é assim faz isso, fala isso, aí vem o João das Couve, que nunca fez nada, nunca produziu nada na vida, e aí ele vai lá e fala assim, não tem nem problema de ser CLT, porque você pode ser um intraempreendedor dentro de uma empresa. E a gente tem um monte de gente assim na Vol, que começou como estagiário, por exemplo, e hoje comanda setores dentro da Vol. É um intraempreendedor, porque está dentro de uma organização e está empreendendo dentro da organização. Então, cara, eu diria o seguinte, eu acho que o primeiro caminho para alguém conseguir ser alguém na vida, de fato querer se destacar, é fazer isso. Porque todas as histórias que a gente conhece de gente que deu certo, a gente fez isso. Sempre tem alguma coisa disso. Quer ver uma coisa simples assim? Isso é uma ação, mas que eu vou fazer uma comparação, não é necessariamente isso que eu vejo. Por exemplo, eu conheço muita gente que trabalha em estúdio, sou funcionário, trabalha no estúdio. Aí eu ganho ali uma porcentagem. Aí ele chega lá, ele tem que chegar às 8, ele chega às 8. Não chega tipo 10 para as 8, chega às 8. Junto com o aluno. Já é um, para mim já é um erro. Tem que chegar antes. Mas beleza. E ele vai embora. Agora, o que seria um cara diferente? Ele chega antes. Ele já arruma as coisas. Aí na hora que ele vai embora, tendo faxineiro, não tendo, ele limpa, pega o lixo, tira o lixo. Sabe o que eu estou falando? Óbvio que é uma comparação, que tem uma ação que às vezes a gente não espera. Vai lá, lixo, tira o lixo, limpa ali, organiza aqui, liga para um aluno que parou, conversa com as pessoas que consegui aqui um aluno, e faz um monte de coisa que ele não está sendo pago para fazer, mas que no fim ajuda ele mesmo, e obviamente que vai ajudar o dono do estúdio, e que com certeza esse cara, ou ele vai vir a ser um sócio desse estúdio, ou ele vai ter o dele, e vai ser muito bom. E aí, na pior das hipóteses, se ele não for valorizado ou se tudo der errado, não tem coisa melhor do que se chegar no final do dia, no final de uma jornada e falar, cara, eu fiz o meu máximo. E em algum momento você vai colher. Exatamente, mas você vai aprender. Entendeu? O maior arrependimento é você sair sabendo que você não fez tudo que você podia fazer, né? Tipo, podia ter feito mais. Aí, meu filho. Agora, a entrada do Kenner na Vol, não sei se você vai lembrar disso. Mas quando saiu o outro sócio que deu o golpe, eu não sei como que é isso hoje, mas não podia ter um sócio sozinho. Pode ser não podia somente a gente tinha que colocar uma outra pessoa de sócio. Aí falei com o Henrique, vou colocar o Kenner. Então, tipo assim, saiu um sócio e tinha que colocar outro, porque na época a gente ainda tem isso hoje, mas na época a gente tinha, sei lá, 3 ou 4 CNPJs e nem estava constituído como grupo, era uma coisa muito aleatória, a gente estava todo mundo no Simples. Então, essa empresa precisa faturar tanto para comprar no Simples, aqui é outra. Então, tipo assim, o Kenner está no CNPJ tal, o Rafael está no outro, o Henrique está no outro, a esposa do Rafael está no outro, porque tinha essa lambança aí toda. Hoje, graças a Deus, não é mais isso, tá como grupo. Você lembra? Foi mais ou menos assim. Eu lembro que era... Não, e o Kenner foi assim, ó. Por isso que eu falo. Põe aí. Não, por isso que eu falo, gente, ó. O cara tem que ser diferente. Tipo assim, ó. Fulano tá saindo, eu preciso colocar alguém de sócio para ter tanto. Você vai ter tanto, beleza? Beleza. Cara, hoje às vezes eu vou falar com umas pessoas que assim, a pessoa não tem nada, não construiu nada na vida, etc. Aí ela vem cheia de... Eu estava falando um pouco hoje com você. Ela vem cheia de regalias. Ela quer isso e aquilo, e etc. Um monte de empecilho. Parece a negociação do popstar assim que tá fazendo, sabe? Eu falo, pô, cara, tô te chamando pra você fazer um projeto junto com a Vol, né, etc. Mas aí todo cheio de coisa. Eu queria não. Vamos lá, preciso... Beleza, tô dentro. Eu acho que a pessoa tem que entregar primeiro, entregar muito, e depois falar. Como é que vai ser, né? E aí, qual que vai ser? Isso não é desvalorização. Alguma pessoa vai falar que é desvalorização profissional. Não é sobre isso que a gente está falando. Você tem que cobrar sim o seu valor, etc. Você conseguiu se estabelecer, ok. Não é sobre isso.
Tipo, você se tornou um baita no fisioterapeuta, tá cobrando R$400 a tua hora, ok, não é sobre isso. A gente está falando sobre talvez um passo atrás para quem ainda pensa que conseguiu alguma coisa e não conseguiu. Às vezes as pessoas perguntam como que eu fiz, né, pra entrar na volta do processo seletivo. Eu falei assim, gente, quem tava dando um curso. Eu fiquei olhando o curso, porque eu pedi pra ser secretária lá no dia, beleza. Ele chamou pra entrar no curso, quero. Quer fazer uma filmagem? Quero. Aí cheguei aqui, conheceu, lá, né, no outro espaço que tinha, conheceu o Rafael. Ah, oi, tudo bem? Se tiver emprego, faço qualquer coisa, tá? Faço de tudo, trabalho com pilates, e é isso, vai dando a cara a tapa. As pessoas não querem fazer o mínimo. E aí depois não adianta chorar, né? Vamos fazer umas perguntinhas aqui agora. Perguntas do público, tá? Não somos nós. Bem claro. Por onde começar para quem tá perdido? Começar a montar estúdio? Essa pergunta... Olha, essa pergunta foi direta para você. Então, provavelmente a pessoa quer começar nas redes sociais. Começa... Eu sempre falo assim, ó. O que eu tenho que fazer? Você faz o seguinte, você quer ajudar as pessoas? Chega numa mesa, ou para as pessoas que você conhece, fala assim, o que você quer saber sobre o assunto tal? Você vai falar assim, por exemplo, o que você quer saber sobre dor nas costas? Ela vai fazer a pergunta para você. Você anota essas perguntas, começa a criar conteúdo em cima dessas perguntas. Se é a rede social, você vai ajudar as pessoas através de perguntas. Se é começar na área, começar a atender, é o que eu falo bastante. Começa a mostrar o teu serviço. Porque muita gente hoje fala assim, não, formei, vou cobrar R$150 a sessão. Não vai. Não vai, eu não pago. Tu paga para você R$150 a sessão? Não vai pagar. Então mostra que tu quer aprender. De graça, por R$10, por R$15. Eu fiz isso, eu aprendi. Eu fiquei bom fazendo isso. Porque a galera assim, não, vou cobrar R$200. Não vai, tu não paga tem gente que vai culpar. Porque o fisioterapeuta tem que se valorizar, etc. Tem que se valorizar, mas leva tempo. A pessoa tem que entender um pouco isso. Óbvio. Quer ver um tema? Desculpa, quer ver um tema que dá muita polêmica? Porque é o viés da discussão que dá polêmica. Aula experimental gratuita. Vai ter 50% das pessoas que vão falar de jeito nenhum que eu vou fazer, tem que valorizar, o médico não dá uma sessão gratuita, por que eu vou ter que dar? O viés é o seguinte, você tem que entender, a questão não é de se desvalorizar, a questão é que você pode, por exemplo, fazer uma aula experimental gratuita, que entra como aprendizado, entra como marketing. Por exemplo, a gente aqui conseguiu acho que quase 80 alunos aqui, em questão de 1 ou 2 meses, que a gente fez um negócio que teoricamente é proibido. 5 aulas de pilates gratuitas para quem tinha um voucher. Tem uma porrada de gente fazer. Aí fala assim, trabalhou de graça, otário. Não, em 2 meses eu tinha 80 alunos. E aí? Em 2 meses você tem 80 alunos que vai ficar com você 1, 2, 3 ou 4 anos. Quanto que esse aluno vai... Qual é o lifetime value, né? Que esse cliente vai te dar em 4 anos, 3 anos, pagando R$200, que seja. 200 vezes 360. É isso. Ou ficar num sábado atendendo uma assessoria de corrida de graça. Fica lá a manhã inteira. Pois é, você vai fazer um monte de contato. Talvez você vai conseguir sair dali com 2, 3 clientes. Exato. Só 2 ou 3 que ficam um ano com você, cada um pagando R$300 por mês. R$900 por mês vai dar, vezes 3, vezes um ano dá quanto? Dá R$12 mil. Que você trabalhou de graça. Exatamente. Então, começa mostrando que tu quer aprender. Eu acho que essa é a principal. Essa é a dica. Legal. Mas tem que tomar cuidado com essas coisas, porque dependendo onde vai falar sobre esses assuntos, vai dar bastante pano pra manga. Eu acho porque tem muita gente que é contra. Muita gente fala que você tem que se valorizar. É que precisa entender todo esse contexto. Igual a pessoa fala assim, porque você vai lá no McDonald's, fala, beleza, McDonald's tem sei lá quantos anos. Se você fosse na criação do McDonald's, será que você pagaria R$50? Não pagaria. Exatamente.
Então, para você ser um McDonald's, você tem que mostrar que você é bom. Vamos falar do Joel aqui, vamos dar exemplo do Joel. A gente é amigo dele. A gente pagava, eu acho que em torno de R$300 pro Joel para dar uma palestra. Hoje eu acho que vai ser no mínimo uns R$50 mil para dar uma palestra. Exato. Entendeu? É assim. E ele foi por R$300 e deu uma baita de uma palestra por R$300. Igual a de 50 mil. Não. Igual no sentido de entrega. Claro que ele cresceu nesse período. Exatamente. Tanto que ele tinha pra entregar naquela hora, ele entregou. Ele entregou o máximo dele por R$300, igual ele entrega por 50 mil. Exato. E é isso. E aí tem gente que vai falar, otário, deu a palestra por 300. Não. Tava num prazo, um período de crescimento, de Inclusive, contato. Essa questão dele ter feito isso com a gente, muitos mentorados dele, lá no início, eram da galera da física. Eu lembro, sim. Então, Lá mesmo ele já fechou os clientes, né? Eu lembro. E aí, como que você vê a importância, né, das redes sociais do seu trabalho? Hoje você trabalha só com Insta? Ou... Se acabasse o Instagram, basicamente você tava ferrado, não? não por causa do grupo do WhatsApp. Olha aí, você tem que ter mais de uma fonte. Ó, você tem que ter mais de uma fonte de renda, isso é importante. Os ricos têm de 4 a 5, né? E mais de Milionários. uma fonte de contato com o cliente. Exato. Tipo, deu pau no Instagram, você tem que ter alguma outra coisa. WhatsApp. Deu pau no grupo do WhatsApp? Facebook. Telegram? Tem não, o Telegram também. Tem um grupo com 3 mil pessoas. mas no o Telegram. grupo mais importante de todos é dar o melhor curso possível, no nosso caso, a melhor experiência possível, porque você tem um cliente que se torna teu propagador da marca. Exato. Por exemplo, hoje na Vol, mais de 50% dos clientes vêm por indicação. Significa o seguinte, se acabar tudo, a gente já tem pelo menos metade da renda ainda entrando, né? Então é importante pensar sobre. Mas eu acho fundamental. Acho que se a pessoa não faz, tem uma frase que fala assim, hoje ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. E hoje não tem que ser mais ponto .com, porque ponto .com já virou commodity, ou seja, todo mundo faz. Você tem que ser o ponto .com relevância. É isso que vai fazer você ser diferente. Tem que ser ponto .com, indiscutivelmente você tem que estar nas redes sociais, mas você tem que ser relevante, você tem que ser diferente da maioria, que aí sim você vai fazer diferença para o seu negócio. E nunca é tarde para começar, né? A gente começou, tava com... Você lembra exatamente a quantidade de seguidores? 3, 2.800. E hoje tá com? 5 e pouco. Quase dobramos, pô. Claro que comparado a quem quando eu comecei, né, já tá com 100 mil, é quase nada. Mas para quem tá começando com pouco, você praticamente dobrou. Bastante. Quase dobrou. Mas que nesse dia da live do Keiner, que eu cheguei lá, eu lembro que você estava falando assim ainda, se eu bater 2.000 seguidores hoje, eu lanço um e-book, sei lá o que das plantas. 2019. Pois é. Tá bom. Sarará. Já sofreu hate? Por qual motivo? Vai, fala aí. Fala o que foi, dê nome aos bois. Fala o arroba. Teve um que eu achei incrível, assim, que aí esse eu fiquei puto. Geralmente você fica puto. Não mais. Antes eu ficava mais. Aí depois eu vi que não adianta, mas esse eu fiquei. Foi quando Você até entrou nessa discussão. Eu acho que eu sei você. Foi Quando a primeira mulher tomou a vacina, eu fiz um meme falando assim, agora eu já te dei a vacina, agora você tem que fazer exercício. Mas só que eu não percebi, ou nem me liguei, que a mulher era uma mulher que estava acima do peso. A enfermeira. Não era nem... Era obesa. Mas só que eu não me liguei nisso. E as pessoas começaram a falar que o exercício era para ela emagrecer. Que eu era gordofóbico. E aí eu conheço ela faz exercício. Como é que você pode falar? Eu falei, ainda bem que ela faz exercício. Como é que você gordofóbico? As pessoas começaram a falar que eu era gordofóbico. Eu tinha mandado a mulher fazer exercício. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher tá doente. Mas isso foi um hate disso. Quando falou para os profissionais de movimento fazerem exercício. Então, você vai lembrar. Não sei se você vai essa aí eu também entrei. É um absurdo, né? Então esse foi o motivo. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Mas teve vários.
Teve um também, lembra que foi até mais... Você lembra um muito antigo, que eu acho que fez uma live no Facebook. O tema da live era utilizando aparelhos de pilates para exercícios do treinamento funcional. Era esse o tema da live, eu acho que você utilizou o Reformer. Entrou uma mulher, mas descascando, de cabo a rabo. Falou assim, era um absurdo o que você estava fazendo, era uma palavra tipo assim, você está fazendo um desserviço ao Pilates. Você deveria ser proibido de trabalhar. Ela descascou o Keiner de cabo a rabo. Eu faço o que eu quiser. Era do clássico. Ela era Pilates clássico. Aí o Keiner, o equipamento é meu, eu faço o que eu quiser. Mas o pior foi o seguinte, que o tema da live era, cara, eu lembro até hoje, o tema da live era usando Reformer para exercício usando funcional. Reformer, usando aparelho de pilates. A pessoa entrou já sabendo qual era o conteúdo. Falei, eu paguei, pô, é meu. Eu faço o que eu quiser no Reformer. Paguei, ó, a vista 10 pau. As O pessoas que mais que teve de hate? Eu teve um que eu não lembro, você lembra que teve, que acho que até você que entrou na briga, assim. Não, na maioria dos hates que tem, eu entro comprando do Keiner, né? Na maioria. Mas eu não lembro essa qual foi, assim. Não, porque a maioria é muito absurda. Teve uma que até pediu dinheiro de conta de volta, lembra dessa aí? Qual foi? Eu não lembro qual que era, assim, mas... Que assim, ó, eu nunca faço pensando, vou fazer de propósito para ter hate. A gente faz. Às vezes eu faço como desatenção, eu falo, é verdade, poderia não ter feito desse jeito. Mas a maioria das vezes eu não penso. E aí eu falo, depois, mas esse eu não lembro qual foi. Eu sei que foi uma coisa tipo, eu preciso explicar que isso aqui é isso aqui. Não é possível. Você até fala, estamos em 2022, ainda preciso explicar que isso é isso. Mas só que o que eu vejo hoje? Aquela pessoa que comenta ali não é sobre mim, é sobre ela. E quando eu entendi isso, que a pessoa que vai lá me encher o saco não é sobre mim, é sobre ela, hoje eu faço assim, ó, eu vejo. Mas geralmente você bloqueia do teu Instagram ou não? Eu apago. Se vem de novo, eu bloqueio. Eu apago uma vez, se eu apaguei, apagou, eu bloqueei. Você não sofreu nenhum hate, não. A pessoa quer deixar lá, né? Por Quer deixar enquanto. registrado. Mas vai ter. Mas se você crescer... A gente já tem um, que a gente não postou um vídeo. Não vou nem falar aqui, mas tem um vídeo que eu falei, não, isso aqui a gente vai postar no Deus. Foi o vídeo do motel que a gente entrou. Não, ia dar zica. Que eu, Du e o Lucas entramos no motel. Ia dar zica. Certo. É verdade, eu sei qual que é. Mas quanto mais você cresce, mais as pessoas vão falar de você, mais você vai ficar exposto. Exatamente. Então eu diria o seguinte, não se preocupe com as pessoas que vão lá escrever. Exceto se você for um boçal também, né? Que vai lá e de propósito faz as coisas. Exatamente. Mas, no geral... Mas na maioria das vezes as pessoas vão se doer por uma coisa que você nem era aquilo que você tentou falar, mas ela vai interpretar da forma que ela achar. E as pessoas vão se doer também porque elas querem estar fazendo aquilo que você está fazendo e não conseguem. Bom, mas eu vi um ator americano falar um negócio que não foi o Smith agora, pra não lembrar. O Smith, é verdade. O cara falou assim, nossa, é verdade. Você não fica bravo com um monte de gente falando tal sobre você? Ele falou assim, eu tenho uma premissa básica, eu não fico bravo com alguém que eu não conheço. Eu sou essa pessoa, eu vou ficar bravo, né, com ela. Cara, achei muito... o Thiago Brunet foi interessante quando ele falou assim, não é sobre mim, é sobre ela, por que eu vou ficar bravo? Do Will Smith você sofreu hate. Sim. Porque na hora que o Will Smith dá o tapa, era uma coisa assim, soco. Você tem que fazer exercício, era uma coisa assim. Eu já falei que você tem que fazer exercício, ou era tipo, já falei que hérnia tem cura, era alguma coisa assim. E esse foi um que eu falei, será que eu coloco, será que eu não coloco, Porque eu sabia que ia vir alguém falar. Mas falaram o quê? Porque tem coisa que era claramente assim, ó, um meme. Eles estão conversando, aí eu mudo a legenda. Eu mudo a legenda falando assim. É tipo assim, eu tenho hernia de disco. Se você tem hernia de disco, você não pode fazer exercício. Aí, não, eu cala posso. A boca, tipo. Aí assim, então cala a boca, pá. Aí eu falo, que tá incentivando a violência. Ai, meu Deus. E mas muita é gente, óbvio que é um meme, E muita gente que discute o tema em si, né? Achei errado o que o Smith fez. Tá, mas... Você não pode apoiar isso. Reclama com ele lá, não comigo. Pô. O cara que deu um tapa Mas
O Lucas falou sobre isso. Ele falou assim, você não deve entrar em todas as polêmicas. Você tem que saber. Inclusive, ele orientou para não falar nada, né, sobre essa lei do Smith, porque realmente poderia dar problema. Tem mais aí? Tem. Mais perguntas? Não, acho que perguntas eram 3. Mas assim, agora a gente tem um momento, reflexão, para você ver o que isso aqui significa na sua vida. Esse dia foi o dia que a gente virou sócio, né? Foi o dia que vocês Você viraram Você lembra o sócio. dia? Eu não tinha percebido isso, mas o Henrique tá combinando legal. Olha o tênis dele, com o cadarço, com a calça. Tá todo mundo. Foi em 2013, a gente tava num evento lá, num hotel em Florianópolis. 2013 mesmo. Um hotel lá em Florianópolis. Porto Alegre. Foi um evento lá. Jornada. Você lembra o evento? Qual que A era? jornada? Não. A gente tava divulgando a jornada. Eu acho que era o 2º simpósio sul-americano ou brasileiro. Alguma coisa assim. Eu acho que era Pilates. Era Pilates? Eu acho que era Pilates. Pergunta. Tá, mas a data você não lembra. Não, exatamente. Esse foi em novembro. Foi em 2013? Foi tipo 1 de novembro, 3 de novembro. Foi alguma coisa assim. 2013. Simpósio sul-americano de Pilates. E o Henrique, olha a diferença. O Henrique hoje é todo... Como que ele se veste hoje, o Henrique? Ele pensa que ele é o quê? Que ele é o executivo, ele pensa que... Ele tá em casa de terno. Ele tá em casa de camisa, né? Abertinho Laser. aqui, laser, né, um sapatinho. Em casa. Em casa. Na casa dele, assim, trabalhando. Tênis de Todo de largado. correr. Viu que você não precisa Olha estar a calça, empreguetado, olha a ficar calça jeans dele ali, olha ela toda xoxada embaixo. toda estranha. Vamos para as perguntas A polêmicas gente melhorou, agora. eu acho. Melhoramos um pouco. Eu achei. Você usa evidência científica em alguns pontos, mas em outros não. Por quê? Porque eu faço o que eu quero. Bela resposta. Badum. Bela A carinha dele. Dá um close. Bela resposta. Não tem, Dá um não close. tem argumento nenhum, porque eu quero. Ué, Epidemia. eu faço o que eu quero. Bela gostei. Peraí. Ok, gente. É isso. As perguntas e respondem. E o casamento? Mais um. Quando sai? Quando eu quiser. Espero que o ano que vem. É? Anota aí, hein, gente. Vai chamar a gente, vai ter festa. Vai ter live pros seus seguidores? Imagina. Tem que ter tudo. Você tem que capitalizar, você tem que monetizar em cima do seu casamento. Entendeu? Uma live fechada. E aí já pago o casamento. Só quem pagar vai poder assistir a E aí já live. pago o Tem que casamento. pegar patrocínio, tudo. Bufês Uma de viagem, de repente. Sorocaba. Não foi o Paulo Esperto. Cuenca que foi agora pra Tailândia, teve alguma paradinha assim. Não, no casamento dele teve um monte de coisa aí, eu acho que. De Já pago o patrocínio. casamento. Blogueiro vive disso, gente. Fala Você que o não tem Jota amigo, vai, vai o não? Jota vai ser padrinho e tal. Vai ser. E ele falou que vai abrir uma live na hora e tal. Ele que vai fazer curso de pastor e Seu vai cara lançar um. Chama o Thiago Brunet pra fazer a cerimônia. Só. Não tá, hein, gente. Eu sei que o Ano vem, Henrique vai chique. Só. Certeza que vai mais chique. Cinto Louis Vuitton. Chegando de Jaguar, né? Ó, isso aqui que mandaram. Por que pra tudo você manda fazer agachamento? Não acaba ficando meio vago? É verdade. Se a pessoa tem um problema no ombro, ela tem que fazer agachamento. Cotovelo. A resposta Qualquer das coisa é perguntas agachamento. polêmicas, Se o sabe? Henrique tivesse Melhor, aqui. velho. Porque o que acontece? A pessoa faz um agachamento, ela se mexe. Se ela se mexe, é analgésica. Então, normalmente é por causa de dor. Se a pessoa tem câncer, o exercício, qualquer movimento. Então, pode ser agachamento. Se ela é idosa, qualquer agachamento, qualquer exercício ajuda. Então, agachamento ajuda. Se ela tem uma dor no ombro e ela não consegue ainda mexer o ombro, ela mexe as pernas. Faz agachamento. Então, qualquer coisa é o agachamento. É isso, gente. Agachamento. Tarja selo Keiner de qualidade. Uma vez a gente até agachamento. pensou em montar uma franquia. Uma franquia do Meet. Só de agachamento. Aí você falou assim, ó. Bom, estúdio de Pilates até uns 40 metros quadrados. A franquia do Meet, a gente vai pegar tipo uma cabine telefônica. É tipo um box
O cara leva pra onde quiser. Aí fica fazendo agachamento. O que tem que fazer? Agachamento. A gente discutiu isso, hein? Eu, o Kenner e o Henrique. E ainda Lá no nosso grupo do WhatsApp, ó. Se fizer agachamento, ganha tipo bolsa, ganha umas fichinhas. Vem aqui pro Meet. Agachamento. Ai. Caso de dúvidas, agache. Eu lembro que o Kenner fazia uns vídeos assim, meu médico proibiu de fazer agachamento. Aí, tá, como que você vai no banheiro fazer cocô? Exato. Como que você vai, sei lá, entrar no carro? Fazer um podcast. Aí você fazia, né, uns videozinhos assim, né? Como fazer cocô sem agachar, né? Já que eu não posso, o médico não deixou eu agachar. Tem um vídeo disso. Ai, que bobeira esse vídeo. Olha aí, você se lembra, Kenner? Sabe quando foi isso? No primeiro post isso. Quando você começou no Instagram, você lembra? Essa foto tava indo pra uma balada, né? Isso foi em 2012. Agora você pode Pô, contar lá no seu 10 Instagram que anos. você começou em 2012. E você lembra dessa balada aí? Passou em branco ou não? Provavelmente não. O Kenner é baladeiro? Você gosta de sair assim? O que você faz no seu tempo livre? Fala mais perto. hoje, coisa de casal, né? Vai no restaurante, vou fazer uma viagem quando tem tempo. Mas eu já fui muito. Baladeiro. Kenner, pra quem não sabe, canta, viu? Já fui muito. Canta, Uma vez eu toca. estava em Curitiba, eu saio sozinho. Eu cheguei pro Rafael. A gente foi dar um curso em Curitiba, eu falei, ô Rafael, na época eu não era sócio, eu dava aula só. A gente foi dar. Mas Foi conta a a gente história foi desse dar um começo. curso lá em Curitiba, De que dia que era? Você lembra? 2 de 2 de janeiro. 2 de janeiro de 2010. 4 e 5 de janeiro. Curso? É, um curso seguido de segunda a quinta. Dia 2 de Nossa, janeiro. dia 2 de janeiro. Eu e o Kenner estávamos em Curitiba dando curso. A gente foi com o seu carro, lembra? O Citroën C3? Lembro. O Kenner saiu de Santos, veio pra Campinas. De Campinas a gente foi lá pra Curitiba. Aí eu falei assim, vou sair sozinho, o que tem? Aí eu falei, nada, velho. Nada, sai. Ele chegou assim, que eu nunca fui de sair, nunca saí. Eu comecei a sair há pouco tempo, pra falar a verdade. Sim, porque eu também nunca bebi. Nunca fui mulherengo, casado, homem sério. Não. Nunca fui de dançar, até hoje não danço, não sei dançar. O que eu fiz diferente? Hoje eu bebo vinho. Mas eu gosto de beber vinho num ambiente propício. Então, tipo, tô lá em casa com a Carol, ela fez Carol é tipo uma chefe de cozinha, fez uma massa, um prato legal, vou lá, abro um vinho. Tipo, uma balada, por exemplo, é um lugar pra você beber um vinho. Aí aquele 2010, então, 2010 eu tinha 25 anos. Aí o Kenner saía toda noite ele saía. E ele chegava pra dar curso de boa, Plena. de boa. Aí, esse dia aí, na Curitiba, eu vou sair. Tá bom, vai, eu vou sair sozinho. O que tem? Nada, sai, velho. E ele saiu mesmo sozinho. Eu fico imaginando, como uma pessoa sai sozinho pra balada? Lá em Curitiba, um lugar que nem conhece. Eu não consigo me ver. Sozinho. Tá, eu saí, cheguei aqui, tá, eu vou sentar onde? Eu vou conversar com quem? A galera. E ele fazia isso, cara. Todo E ele lugar ainda saía acompanhado ainda, depois das todo lugar baladas. que eu saía pra algum lugar. Todo curso que eu saía pra algum lugar. Era uma festinha. Sempre. Não, hoje em Conheceu dia- o Brasil inteiro, todas as festas. Não, hoje em dia, assim, balada nunca fui. Pra falar que eu não fui em balada, fomos naquele. Eu até falei pra Carol lá que foi aquele rastapé que a gente foi de Recife. Como que chamava? Piseiro. Sabe o que é piseiro? Recife tem umas festas muito. Piseiro? Aham. Nunca tinha ouvido falar. Falar que foi lá, fomos ali, que foi até meia-noite, 1 da manhã. Eu nunca fui. Hoje, no máximo, a gente vai fazer. Tipo, a gente vai lá pra Alemanha, lá pras feiras. O máximo que a gente faz é num restaurantezinho. Eu tomo alguma coisa. Mas o Kenner. Tá mudado o homem. E essa foto aqui? Flutuando. Essa foto eu vi encontro. Eu não sei por que eu fazia esse exercício, mas Eu acho que nesse daí você tinha alguma coisa que você fazia de exibicionismo. não sei por que eu Você fazia Umas alguns paralelas, exercícios um assim. Arthur Zanetti.
tinha uma parada. Não tinha muito propósito, mas... Não tinha. Fazia Era só pra mostrar. É? Entendi. 2014. Encontro 2014. Foi o primeiro encontro, então. Foi. Eu ia lá e fazia esse exercício Ele falando quer. que era para o ombro. Por isso você tinha nota, Nossa, por isso você tinha o ombro nota ali. ruim. Exercício pra machucar o ombro. Mas é bom pro ombro. Mobilidade. Eu Arrebentar. tava vendo seus posts e assim, Chama desde sempre back que você lever. foi bom com o Instagram, sabe? Em 2012, assim, tem post seu com 30 curtidas, que era muito. Era muito. E já colocava hashtag HipMobility. É porque eu comecei no Visionário. Facebook, né? Então, no Facebook eu comecei a transferir para o Instagram. Lembro que tinha até o... Como é que chamava? No Instagram. Cuidava do seu celular. Fazia os posts no Face. Ah, será que era o Caio? Ó, já tinha social media. Tinha. Eu esqueci o nome dele. Não era o Patrick. Não. Era um cara. Nossa, que ano que foi? Ele fazia os posts, né? Ficar sentadinho ali perto da tua sala. Ah, tá. Nossa, Sabe? Quem Gente é, mas boa não sabe ele. o nome. Gente boa pra caramba. esqueci agora. Hoje tem alguém que cuida do seu Insta ou só Hoje você? não, hoje sou eu. Full time. Então, aí ele fazia as coisas no Face, né? E aí eu transferi pro Instagram. Eu lembro que eu fiz uma homenagem pra você quando você conseguiu 5 mil seguidores. Não, esses 5 mil foi no Face. 5 no Face? Eu lembro até hoje, mas assim, parabéns por ter conquistado 5 mil seguidores. Eu pensei, conquistar, porque realmente essa é a palavra. Exato, né? 5 mil e faz tempo. E esse aqui, quando é mais ou menos? Espaço vida, hein? Camisetinha. Ah, a memória tá boa, hein? Lapidado. Esse aqui foi um momento importante. Foi os cards que a gente fez quando a gente tinha 15 mil seguidores. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Então, julho de 2016, mas eles estavam comemorando 10 mil seguidores em 2016. Fazer umas fotinhas assim, de 10 mil seguidores. Isso. Mas usa um shorts assim, né? Eu acho que pra destacar. É shorts de like, né? Quase 10 anos o cara falando a mesma coisa e vocês acham que ser repetitivo é ruim. Olha ele aí hoje. É a arte da cura. Essa aqui é boa. Tem um. O que aconteceu nesse dia? Tudo que não era pra acontecer, aconteceu, e tudo que não era pra acontecer, não, tudo que era pra acontecer não aconteceu. Tudo que não era. Tudo que não era aconteceu. Eu sei que eu fiquei montando equipamento, eu fui palestrar. Eu fiquei com as mãos cortadas de montar equipamento. Você vê, o Kenner não era sócio. Não era sócio, porque ele entrou no ano seguinte. Mas ele ficou como palestrante, não ficou de gracinha e ficou montando coisas. Por isso que eu tô falando, ó, fazer mais do que... E o que é aquilo ali na sua mão? Você ganhou alguma coisa? Um prêmio? Era para todos os palestrantes. Oh, mas fala alguma cena icônica que talvez você lembre aí desse problema que teve alguma coisa. Quando eu subi as escadas, vi um monte de equipamento largado, jogado, tudo amontoado em cima do outro. Que era assim, ó. Tinham sei lá quantas salas, era numa faculdade lá em Guarulhos. 16 salas em Guarulhos. 5 andares na faculdade. E a gente tinha que montar os equipamentos na sala. E assim, por exemplo, a minha sala, eu lembro que tinha que ter uns 2 ou 3 equipamentos só. Então a minha sala foi rápido. Montei ali 2, 3 equipamentos. Mas só que eu fiquei nas outras salas carregar uma cena icônica. Lembrei. Uma hora que eu vi o Henrique passando com a reforma sozinho. Cara, o Henrique carregando um reformer sozinho nas costas. Alguém falou que queria o reformer. Ele catou um reformer sozinho. Teve alguma palestrante... Gente, vamos contextualizar só para o pessoal entender, porque a maioria nem sabe o que é isso.
Em 2013 fizemos o primeiro Congresso Brasileiro de Pilates. Vendemos 800 tickets para esse evento em questão de um mês. Então muita gente queria participar. Estava lotado. Eu vou resumir. Só que aquele cidadão que estava ali, ele que está bloqueado ali, ele tinha que trazer os equipamentos. Eram 120 equipamentos de Pilates que ele tinha que trazer, montados. Na noite, tipo, o evento é sábado, tá bom? Era sexta, meia-noite, chegou o caminhão com equipamento. Equipamento pronto, montado? Não. 120 equipamentos de Pilates completamente desmontados. Quando eu digo desmontado, é tipo assim, precisava fazer a furação. Você precisava pegar a furadeira para furar. Não monta em 5 minutos. Demora pra caramba também pra montar, vou falar a verdade. Mas é rápido. Não, com uma equipe de 10 pessoas, a gente sabe, uma equipe de 10 pessoas, às vezes os caras demoram 10, 12 horas pra montar uma certa quantidade. Enfim, imagina só, 3 ou 4 pessoas pra montar 120 equipamentos de Pilates. Montar não, tirar do caminhão, abrir tudo, levar para 16 salas em 5 andares. Em 5 andares, é bom lembrar isso, porque tinha que subir escada, um 3, 4 negros, fazer furação. É algo assim, absurdo, assim, é algo assim que se tivesse 50 pessoas treinadas, não daria tempo. Não daria. Aí ficou tudo jogado, era cena de guerra, era imagina só. E os tatames? Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que tinha 1.600 tatames para colocar nas salas. Aqueles quadradinhos, acho que eram 1.600 tatames que tinha para colocar. Então tinha tatame para distribuir, acessório para colocar. Desastre. Detalhe, carteiras. Cada sala tinha mais de 50 carteiras. 50 carteiras de cada sala para tirar. Tatame para colocar, acessório para colocar, aparelho para montar. O que aconteceu, o resumo de tudo é que dessas 16 salas, eu vou chutar que umas 3 ou 4 tinham alguns equipamentos. Só que tinha uma palestrante que eu não lembro quem era. Você lembra quem era? Uma palestrante enchendo o saco do Henrique, assim. Imagina só, a gente numa cena de guerra. Porque eu e o Henrique ficamos a noite toda lá. O Henrique é o que está ali na ponta. O que aconteceu? Como o cidadão não vinha com os equipamentos, a gente ficou mal preocupado. Quando chegou, a gente viu que não ia dar para ficar pronto. A gente falou, vamos fazer o que dá. Ficou eu e o Henrique, o Kenner ficou um pouquinho de tempo, mais um outro ficou mais um pouquinho de tempo. E algumas pessoas ficaram lá, que era da produção dos equipamentos. A gente varou à noite. Imagina só, você varando à noite, a gente pensou que ia morrer, ou que ia ser processado, que ia ser preso, alguma coisa assim. Então, na nossa cabeça estava assim. Você sem dormir, você trabalhando que nem um desgraçado à noite. Aquele cidadão não atendia telefone, a gente ligava para ele, não atendia telefone, a gente não sabia se ele tinha sumido. E aí chegou de manhã, alguma palestrante enchendo o saco do Henrique. Eu preciso de um reforma, preciso de um reforma. Ele falou, calma, a gente está fazendo um monte de coisa, eu preciso de um reforma. Aí ele encheu, ficou tão injuriado que ele pegou sozinho o reforma, jogou nas costas e começou a subir a escada. Aqui, ó, o reforma. Toma, tá aqui teu reforma agora. Foi tipo assim, sabe? Eu vi ele passando por mim. E os aparelhos todos jogados, gente. Imagina 100 equipamentos de Pilates desmontados. Imagina as cadeiras dos Cadillac, as pernas do Cadillac, do Reformer. A quantidade de aço inox que tinha jogado não era brincadeira. E depois teve quase tudo jogar fora, porque as furações foram todas feitas na hora. Então você está furando aqui na hora, sem medida nenhuma, você não sabe se está certo ou se está errado. Imagina você parafusando, até coisa básica, mas pega a barra torre, fica parafusando a barra torre, colocando ali na hora. A quantidade de mola que tinha. Eu lembro das caixas de mola. Imagina caixas e caixas de mola para a quantidade de equipamentos. Né? Não, foi cena de guerra. Se tivesse rede social naquela época, tinha falido a empresa completamente. Tinha falido, não tem dúvida. O processo ia ser milionário. Tinha gente que já tirava foto na época. Eu lembro que teve gente que na época tirou ainda um pouco de foto e filmou. Só que em 2013 não tinha essa coisa da rede social. Instagram, graças a Deus, eu acho que se tivesse era quase ninguém. E o Facebook
não tinha essa coisa do hate, não existia aquela coisa, deu errado, eu vou publicar na mídia social. Não era assim que funcionava. A comunicação ainda era muito por e-mail. Naquela época a taxa de abertura de e-mail era 70%, 80%, hoje em dia é 3%. Comenta aí se você estava nesse evento aí. Queremos saber. Tem gente Se sobrou alguém que até hoje que eu converso fala, olha, eu sou fiel a vocês, porque eu tava naquele evento lá de 2013. Tem gente que eu lembro que até E hoje. seguir firme, né? Nossa, mas foi uma cena de guerra. E isso aqui que você estava fazendo? Isso é um exercício que eu criei. Não, isso foi uma brincadeira que eu fiz, né? Justamente isso daquilo, eu faço o que eu quiser, o aparelho é meu. Óbvio, isso aí é uma brincadeira, né? Mas sabe por que você fez isso? Porque tinha muita gente inventando um monte de coisa. Tava uma invencionice do Pilates absurda nessa época. Então, aí você fez uma sátira, né? Porque assim, ó, o que eu acho? O equipamento é teu, faz o que tu quiser. Mas também, às vezes tem gente que passa um pouquinho do ponto. Mas também o equipamento é dele. Tem gente que faz supino com reforma, vamos falar a verdade. Tem. Você sabe, né? Pilates feio, né? Que pega ali Pilates no feio. peito e vai fazer supino. Sigam esse Instagram, tudo que aparecer lá, você não 2013 isso. Isso daí pipoca. 2013. Todo ano pipoca no meu Facebook isso daí. Variação para fortalecimento de adutores Advanced 0.9/Hell. Para pessoas que gostam desses nomes. Olha aquele Marco lá, Radija, Rafael, Henrique e Eduardo. E essa foto aqui, isso aí era o título, né? É hoje eu e Joel Moraes. Estamos esperando vocês só curtir a página dele. Era o Keiner fazendo propaganda para Joel J. Um webinar que Na ele ia época, fazer com a gente. Joel Moraes. Você lembra do que era esse webinário? Era sobre negócios do Pilates. Mas esse, acho que já era mais... não era aqueles que ele fazia, já era alguma coisa a mais. Que Você aqueles lembra? que ele fazia era antes, porque ele estava mais... Na época daqueles webinários, ele estava um pouquinho mais gordo até, aí ele já está mais fino. Nessa época, era depois que ele começou a palestrar com a gente. E essa época foi em 2014. Isso aí já devia ser 2015, eu acho. Não, eu lembro, ele não tinha 2, 3 mil seguidores, não tinha ninguém. 16, então. A gente fazia um monte de propaganda, assim, tipo... E ele era como se a gente estivesse dando uma baita ajuda, né? Pra ele. Então, se você entrar no YouTube da Vol, colocar lá Joel Moraes, vai aparecer uns vídeos dele falando. Em 2018 para 2019, tem um vídeo meu com ele e eu mandando seguidor para ele. 2018 para 2019. Você vê, então, às vezes, tem um ponto ali, chave de virada, cara. É só não parar. Que é só não parar. Opa! Aqui achamos foto do Keiner Nadador 2012. Mas aí não é de 2012 essa foto. Ele postou em 2012, né? Hoje E quase o faz gesto? O esporte. gesto aí tá certo? O gesto esportivo? Faz análise. Meu Dodge tá bem? Análise movimentar com o suficiente fora da água. Inclusive tem uma foto, depois de muito tempo eu postei, tem uma foto que o Joel foi no meu profissional, né? Tá igualzinho. A gente tá igualzinho, na mesma posição. Faz tempo que eu postei essa foto, a gente tá igual. Você tinha cabelo. Acho. Só cortar. Só cortar, só sombrinha do cabelo. Thalissa Laranjeiras, Keiner Luiz. O que a gente fez, exercícios avançados. 2016. 2016. Vocês estão bem de memória. Mas eu lembro que foi quando a gente começou a entrar no digital. Hoje você faz exercício assim? Nenhum dos dois faz. Nenhum dos dois. Porque o tempo muda. Aliás, os dois hoje criticam-se. E esse aqui? Olha isso. Propósito. Fratura de C7. Ou reforma. Eu lembro o que era isso. Isso aí foi um desafio que eu fiz com o Du. Olha isso. Não, ó o barulho. Provavelmente ele ainda ia fazer um abdominal ali. Exato. Não, o vídeo acabou aí. Mas eu acho Era um desafio que eu fiz eu com acho o que Du. ele ia fazer um abdominal. Olha ele envergando a parte de Pá! Chutando o teto ali. sem propósito nenhum. Quando isso? Isso aí, desde 2011 eu montei meu estúdio. Olha isso. Olha isso. Eu tava quase mudando já de lugar.
Quase que o Cadillac vai junto Vai com ter você. alguma foto do Keiner dando aula, dando curso na casa dele? Acho que não coube aquela. Não coube. Meu, teve aquele outro, né? O Keiner, lá no começo. olha só como são as coisas. Você tem que fazer o que você tem na mão. Porque o Keiner começou o estúdio dele de Pilates na sala da casa dele. Assim, ó, pensa num lugar minúsculo, muito pequeno mesmo. Muito, muito pequeno. 17 metros quadrados. 17 metros. É muito pequeno. Muito. Sei lá, tipo, você pegar daqui, fazer um fechamento aqui assim. E, cara, eu lembro que, assim, hoje a gente não faria isso, óbvio. Mas, a Mari que tá vendo aí, a Mari tá vendo agora uma casa de 400 metros para abrir estúdio. Mas olha só. Na casa do cara, o estúdio, na sala, o que isso significa? Significa que a família dele toda passava ali. Tava o ovo. Você batia no portão da casa do Keiner, tinha cachorro ali, tinha um monte de planta, um monte de coisa ali. Aí você abre a porta e está no meio da sala da casa dele. Então todo mundo que ia pro quarto, ia pra cozinha ou qualquer coisa, te brincava, porque ele falou assim, pô, a mãe do Keiner tá lá fritando ovo, aquele cheiro ali do ovo, tá entrando ali pra sala. E realmente tava. Você fala assim, ai, credo, o Keiner fazendo isso, jamais farei isso. Não, tudo bem. Mas, gente, era o recurso que ele tinha, cara, pra época. Eu cheguei a ter 45 alunos. Aí, ó. Então você fala assim, nossa, que vergonha, não sei o que tem. Tá, mas olha onde o Keiner tá hoje. Então, assim, cara, vergonha, sei lá, é não começar, né? É não fazer, né, cara? Fazer. E era engraçado. E eu lembro depois que começou a dar curso também nesse lugar. O barrel na rua. Pegava o barrel. Aí pegava o barrel porque não. No quintal de casa. Colocava no quintal. Pô, Rafael, que relaxo, tal, com os alunos. Calma, gente, a gente vai A evoluindo. gente nunca teve nenhuma reclamação do lugar. Nunca tivemos. A gente vai A pessoa evoluindo. comprou sabendo. A gente vai evoluindo. Não comprou sabendo, não Não? sabia que era na casa dele. Não sabia. Mas, Chegou não, lá. mas pessoal, a gente vai evoluindo. Para a época, era o melhor que tínhamos. Ah, Rafael, nossa, mas que melhor é horrível. Pode falar isso, ok. Mas a gente tentava fazer o nosso melhor em tudo. No material didático, no tratamento com o aluno do começo ao fim, na qualidade do curso, no pós-curso. E num lugar teoricamente ruim, pô, não tinha reclamação. Talvez hoje a gente faz um curso num lugar que tem 120 metros quadrados, um monte de equipamento, e vai ter reclamação. Então assim, galera, não tem desculpa. Hoje a Vol é muito grande? Hoje a Vol tem muito recurso? Tem. Mas, naquela época, éramos muito pequenininhos. E a gente fazia com o recurso que a gente tinha. É isso. Quem quer faz acontecer até chegar nesse cenário atual, que não é para todo mundo. Porque não é todo mundo que vai querer chegar aqui. Porque para chegar aqui tem que se dedicar, tem que deixar de dormir, tem que fazer por merecer. Né? O Keiner, com certeza, de tudo que ele falou aí no podcast, vocês podem enxergar que ele não é qualquer um, né? Ele não pegou o Instagram e começou a brincar, não. Ele pegou e fez como se fosse o trabalho dele e hoje faz parte da rotina dele e é disso que ele vive. Então, assim, se você quer chegar, né, onde ele tá hoje, tem que ralar. Tem que ralar. Não tem muito segredo, né? Não tem. Se você tem 208 mil seguidores e eu tenho 5, é porque no Instagram especificamente você se dedicou muitas horas, milhares de horas a mais. E é isso. Não tem muita questão de sorte. Ou de... Ah, o cara é bonito. Não, até porque você não é muito bonito. Mas, tipo a Thalissa, por exemplo. Eu falo, ela é bonita. Tem um corpo bonito. Por isso que ela conseguiu, não. Tem um monte de menina bonita com corpo bonito. E um monte de recurso você não consegue. Entrega conteúdo de valor, né? Uhum. Sim, é isso que eu tô falando. É muita dedicação. É muitas horas de dedicação. A Thalissa falou que ela responde 1 a 1 no direct. Eu, vou falar a verdade, eu às vezes não tenho muito direct. O Ivan sabe. Quando tem muito, sei lá, é 10. Quando tem muito. E mesmo assim eu às vezes fico, pô, deixa eu lá, tem que responder. Né? Imagina ela, quantos que ela tem de direct. São 50 por dia. E eu acho engraçado quando a gente responde. Nossa, você mesmo, né? Sou eu, às vezes eu mando um vídeo. Sou eu. Nossa, que legal. Sim. E eu respondo. Sim. Óbvio que eu não consigo dar a resposta para todo mundo. Agora a resposta é,
eu tenho aluno assim, assim, o que eu faço? Compra o curso. Não tem como, assim, né? Eu atender a todos que me perguntam, porque não dá. Mas eu respondo. Legal. Sim, é dedicação. Se eu tivesse que deixar uma frase aí pra todo mundo, depois de tudo isso que a gente conversou, olha lá pra aquela câmera e conta pra gente. Não desvie a sua ideia central. Aquilo que você veio aqui para fazer. Porque você recebeu uma mensagem, recebeu uma missão para fazer. Eu acredito muito que nós, somos da área do movimento, da saúde, nós viemos para curar as pessoas, para cuidar das pessoas. Então, não desvie dessa ideia central. E você precisa curtir a sua trajetória. Não pensar lá na frente o que vai acontecer. Mas curtir a sua trajetória, não se desviar da sua ideia central e sempre pensar em querer mais. Quando eu falo querer mais, é você curtir o que você vive hoje. Curtir o dia inteiro dando aula, curtir quando você cura um aluno, curtir, mas querer sempre crescer. Não se desvie da sua ideia central. Curta e pense em crescer. Acho que é essa a mensagem. Todos precisam ter, guardar com carinho para conquistar os sonhos. Legal. Muito motivador. Queria agradecer muito você de estar aqui. Rivas, traz um presentinho aí, né? Bem um presentinho. Pra você lembrar da Vol, se você não lembra, todo o seu dia. Esse aqui é você pagando um presente pra você mesmo. É uma participação sua aqui. A gente queria agradecer, né? Foi A gente muito deixou a branca muito para bacana. fazer o contraste com a cor da pele. Com a cor da pele. Deixa eu abrir Tá, aqui o esse. presentinho. Já faz um ASMR. Só Pilates, deixamento desperta, coluna ereta, coração tranquilo. Só Pilates. Pilates. E o Nietzsche. E Mitch também. Barra Mitch. Só Pilates. É isso, gente. A gente vai encerrando aqui. A gente gostaria muito de agradecer por toda a audiência que vocês têm dado, por toda a troca, né, que a gente tem aqui nos comentários também. Se você tem gostado, compartilhe aí com quem você acha que precisa ouvir todo esse ensinamento desse cara que é gigante. Rafa, quer falar alguma coisa? É isso aí. Obrigado aí ao Keiner Luiz, sócio da Vol, né? Nosso sócio aí. E é isso. Ajudem a gente, porque a gente ainda está começando. Você que ficou até aqui até o final, escreve assim, fique até o final, só pra gente ver se alguém ficou aqui até o final. De repente, faz algum comentário que você acha que seja interessante. Traz tal pessoa, muda alguma coisa do formato, e a gente ainda está engatinhando nisso. Se não me engano, é o 9º podcast somente. Então ainda... E eu e a Mari, obviamente, não somos, né, entrevistadores aqui. Não é o Bonner e a Fátima Bernardes, não. Renata Vasconcelos, né? Então, de repente, é uma fase ainda de aprendizado, né, que a gente precisa passar. Então, se você quer, de repente, sugerir alguma coisa, eu acho que é interessante esse momento, né? Colocar e a gente vai gostar muito. E fiquem atentos, né? Então, sempre assim, ó. Isso é o seguinte, todo sábado, 10 horas da manhã, vai ter um podcast rolando aí, Volcast. Eu espero vocês aí no próximo. Obrigado por todo mundo que ficou aqui até agora. E me sigam no Instagram, Rafael. É isso. Falou, gente. Valeu.